Fala, galerinha, começando aqui mais um Além do Trampo, podcast que a gente fala de trabalho, mas vai muito além disso. Tô aqui hoje com ela, minha casca de bala tá ultrapassada, sabia? Casca de de bala? bala tá muito ultrapassada. Tá por fora. Tá horrível. Minha Neymar, ela ainda não recuperou da lesão no tornozelo. Não recuperei, gente, mas estou recuperando. Sambou na velocidade da luz. Carolina aqui do meu lado, minha sócia, minha parceirona. E hoje a gente vai falar uma coisa muito legal com uma pessoa muito fodona, como sempre a gente trazendo bons convidados, que eu não sei como eles aceitam vir aqui falar com nós. Ainda mais quando você que chama. Não, mas é estranho. Dá pra entender, não né? Não dá pra saber. Mas enfim, mais uma que caiu no nosso papinho. E eu tô falando dela, Luísa Garbarino, da Mint Croissants, que é simplesmente um croissant sensacional. Se você não é de São Paulo, vem para São Paulo, venha conhecer a Mint Croissants. Como é que você tá, Lu? Muito bem, obrigada. Obrigada pelo convite, gente. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, Lu. Você sabe que você está aqui hoje com 2 super clientes e super fãs, né? Obrigada. E eu vou contar uma história aqui antes. A Lu já era para ter vindo aqui na temporada passada do Além do Trampo, no episódio do Dia das Mães. Mas ela teve um problema um dia antes do dia da gravação do episódio. E ela estava com 8 meses, não era isso? De gravidez? Eu estava com 38 semanas, já estava... Calcula aí, Francisco. Quantas? 38 semanas. 38 semanas. É o 9º mês, né? Já o que significa isso? Significa que já podia acontecer a qualquer momento. Já podia. Das 40 semanas, para quem ela não sabe. Ela estava aos 44 do segundo tempo, não era isso? Esse negócio de semana só para quem ficou grávida, sabe? Né? Mas foi 38 das 40, pronto. Isso. Das 38 às 40, a qualquer momento, sim. Você aí que não tá ligado, tipo, eu tô ligado porque, né, gravamos o episódio, eu fiquei ligadíssimo. Mas agora tá um super prazer receber você aqui. E Lu, a gente vai falar um negócio muito legal, que é sobre como é difícil manter uma empresa que é monoproduto, ou seja, uma empresa que só tem um tipo de produto, por mais que tenha variações igual a Browneria tem, e os croissants têm, interessantes ao longo do tempo. Como é que a gente faz para manter as pessoas interessadas em voltar lá quando a gente tem sempre o mesmo tipo de produto para oferecer para elas? Sim. Mas antes disso tudo, eu quero saber de você um pouco sobre a história da Mint. Então, e a sua história, né? Tá bom. Eu acho que eu vou desde o comecinho, como é que surgiu a ideia. Na verdade, eu me formei em arquitetura e eu sempre gostei muito de cozinhar. E aí, depois que eu me formei, eu tinha meu próprio escritório, trabalhei em escritório também de outros, né? E aí, eu não muito feliz com a área, sempre em dúvidas do que eu estava fazendo, eu decidi fazer o curso em Paris, na Cordon Bleu. E lá eu aprendi a fazer croissant. E, na verdade, assim, para mim foi uma mudança de vida, porque eu fiquei, assim, foi um período de extrema felicidade. E eu percebi que eu estava no caminho certo nisso. Mas eu não estava com cabeça de mudar de área ainda. Eu estava fazendo porque eu gostava. E aí lá aprendi a fazer o croissant. E quando eu voltei para São Paulo, com o meu marido, a gente conversando com meu pai, que é super empreendedor, ele é tipo o empreendedor da família, assim. Ele falou, nossa, por que você não abre um negócio de croissant? Eu falei, não, é muito difícil, são 3 dias para fazer, precisa de maquinário. Assim, não daria para fazer sob encomenda. Então, aí a gente ficou amadurecendo a ideia e eu comecei a achar legal, comecei a pesquisar sobre como que funcionava toda aquela produção do croissant, porque é um pouco complicado, né? Sim. E aí eu comecei a achar a ideia boa, assim. Aí eu comecei a fazer o famoso business plan, né? Pesquisa todo o equipamento, começa a testar a receita. E aí a decisão foi realmente abrir uma loja mesmo, porque, como eu expliquei, né, não dava para fazer sob encomenda, o caminho era abrir uma loja de cara. Sim. É doida, né? Aí eu... E você já tinha muita referência do produto croissant, né? Porque você falou que a sua mãe ela é francesa, né? Sim, então eu tenho origem francesa, eu pulei essa parte. Sim. Eu tenho origem francesa, a minha mãe é francesa. E assim, sempre que tinha um café da manhã especial na minha família, a minha mãe comprava um croissant. Só que era muito difícil de ter um croissant bom aqui. A minha mãe, até ela nem comprava muito, porque não tinha um muito bom. Ela ficava meio frustrada, né? Então, ela não, assim, ela ficava frustrada, exatamente. E aí, quando veio com essa ideia do croissant, eu acho que foi uma forma também de retomar um pouco essa minha origem, assim. Eu acho que foi uma coisa meio no inconsciente, eu acho que não foi tão consciente. Depois, com o tempo que eu fui amadurecendo, que eu falei, putz, eu acho que era uma coisa meio assim, que veio lá de trás, sabe? Sim. Porque minha avó era super cozinheira também, então sempre teve um elo muito forte com cozinha, né? E aí foi abrir a loja direto, louca. Exatamente como eu Mint hoje,
foi como eu abri ele. E o Agora Mint... tem mais equipamento e tal, mas... Não, e eu só ia comentar que quem não conhece a Mint ainda, fica ali em Pinheiros, é uma loja muito charmosa. A primeira mesmo, vez que eu fui, eu lembro que eu tirei foto pro Chico, mandei e tal. Falei, Verdade. cara, essa loja é bem muito bonitinha, é tudo... Eu lembro que a Carol falou, ela tirou a foto e falou uma coisa, tipo, mais ou menos assim, cara, vem aqui que você tem que conhecer esse lugar que você vai pirar. Foi isso que ela falou. Tipo isso. Tipo, é bem pequenininho, fiquei, tipo, ela é pequena porque eu não sabia se ia dar certo. Porque, assim, hoje em dia o croissant tá muito forte. Mas 5 anos atrás, não tinha muito, assim... Tanto é que eu abri por causa disso, né? Porque não tinha. Sim. Então... Foi um risco bem grande, assim. A loja pequena não tem mesa, porque era isso. Se não der certo, o investimento não foi tão grande. E foi isso que me chamou muita atenção também, porque a Browneria, ela vende uma ideia assim, né? A Browneria To Go, de ser uma loja pequena, que não tem mesa e tal. E aí, de repente, eu vi ali uma loja só de croissant, né? Tipo... sem mesa, tão fofinha, tão... Eu fiquei, nossa... Inspirou muita dá gente, certo. Tipo, é a prova que dá certo, né? Exato. Era assim... Era um risco muito grande, mas acabou sendo muito bom porque veio a pandemia logo em seguida. E então a gente não tinha investido num salão. Então foi ótimo, porque continuou sendo o que era, assim. E o custo de salão de funcionário pesa muito, né? Acabou, eu tive muita sorte, assim. Eu confesso que foi bastante sorte, né? Porque eu não sabia. Como é que foi abrir e 4 meses depois entrar uma pandemia? Se eu te falar que foi ótimo. Porque assim, todo mundo fechou, só que a padaria não fechava. Tipo, tinha galera que saía de casa, não foi todo mundo que ficou enfurnado dentro de casa. Então, tava todo mundo fechado. Nós e o Fazemos Pão, que estava na frente, éramos as únicas opções ali no bairro. Então, a gente servia pela janelinha. E a janelinha foi até uma coisa que a gente decidiu de última hora na obra. A gente fez aquela janelinha ali e foi o que funcionou na pandemia. A gente fechou a porta para entrar na loja e ficava servindo na rua. E o delivery, né? Porque eu cheguei a pedir algumas vezes já, mentindo. Mas se eu te falar que o delivery nunca bateu a loja, mesmo no ápice da pandemia, a gente sempre vendeu mais em loja. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Porque quer dizer que você tem aquele público de recorrência ali do bairro e tudo, né? O público perto. Na pandemia, o que salvou a gente foi o delivery, na Browneria. Então, eu até acho... Quando eu vejo os números, eu falo assim, mas como é que o delivery nunca bate a loja? Sim. E assim, o delivery, o valor é um pouquinho mais alto, né? Sim. Então, assim, o faturamento do delivery já é mais alto. E mesmo assim, a loja... Ainda bem, né? Eu gosto assim. Eu acho que tem muito a ver com o conceito também de vocês. Porque, assim, é um charme ter um negócio que vende croissant perto de casa e você poder ir lá, escolher, né? Tipo, daí você pega um cafezinho e, tipo, né? Muito bom. Não, e eu acho que o lado, assim, pelo fato de eu ser arquiteta e também meu marido ser arquiteto, a arquitetura era um ponto muito importante. Não era só o produto em si. Então, eu acho que tem muita gente, assim, quando eu fico no balcão, eu vejo que tem gente que primeiro vê a loja e depois fala, nossa, tem croissant. Sim. Então, a arquitetura era uma coisa bem importante, que tinha que ser um cartão de visita à loja. Então, foi por isso que, assim, é tudo no detalhe. E me conta uma coisa, quando você foi para Paris estudar na Cordon Bleu, você já foi pensando em se desenvolver nos croissants ou você foi fazer um curso de patisserie, alguma coisa assim? Não, eu fui assim, porque eu sempre quis fazer. E assim, por acaso tinha croissant no curso. Eu nunca tive, assim... Eu tive na parte da infância de comer croissant, mas eu nunca tive uma tara por croissant. Então, eu aprendi lá, achei bem legal. Mas aí eu acho que veio muito do meu marido falando com o meu pai. Tipo, nossa, ela fez um muito bom. E meu pai foi dando uma provocada, assim. E aí eu acho que o que me encantou no croissant, além dele ser muito bom, né, obviamente, foi a técnica dele. Que ele tem muito processo. E, pelo incrível que pareça, a arquitetura me ajudou muito. Porque tem muita geometria. Dobra aqui, corta ali e tal. Então, essa parte, assim, do desafio de fazer que me encantou muito. E o processo, tipo, de equipamentos. É um laboratório. O Mint é realmente um laboratório. Tem milhões de ar-condicionados, todos os equipamentos, a temperatura e a umidade são controlados. A gente tem uma planilha de controle lá da temperatura no dia, a temperatura da farinha, dos líquidos. É bem assim. Isso que eu queria fazer, antes de fazer arquitetura, eu queria fazer engenharia química. Então, eu já tinha esse lado. Então, pelo croissant, eu juntei arquitetura, parte de alimento, essa parte de engenheiro, assim, que meu pai é engenheiro também. Então, eu acho que eu consegui juntar tudo, assim. O croissant é um produto que, se você não tiver um ambiente muito controlado, é quase impossível, né? O que eu já tomei na cabeça fazendo croissant. É muito legal ver você falando dessas habilidades, assim, que complementam e que você nunca... Tipo, quem
a Lu de, sei lá, de 17 anos, que talvez queria ser engenheira, pensou que ia acabar usando essas coisas pro croissant, né? Falando pra vocês agora que eu acho que eu me toquei um pouco, como eu consegui juntar todos, assim, meus interesses em um negócio. Eu acho que juntou tudo, assim. Na verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Isso é muito legal, a gente vai se Por isso que é bom falar, né? É verdade, isso é muito bom. E Mint tem uma relação muito pessoal contigo, o nome Mint, porque né? a gente tá aqui falando a Mint e ela eu falo o Mint, Mas aí tem um motivo, né? É porque... Não sei se você quer perguntar. Conta essa pra pergunta. gente. Na verdade, foi assim, eu fiquei um tempão, né, procurando nome, e aí todos os nomes que eu procurava já estavam registrados, né, que na hora de ter que registrar a marca, né. E também não eram muito diferentes, né. E aí eu tenho um urso, na verdade, ele é desse tamanho, que eu ganhei com 2 anos de idade, que chama Mint. E aí eu lá procurando o nome, falando com meu marido antes de dormir, que nome? Aí eu falei, nossa, por que não pode ser Mint? Aí a gente ficou meio pensando assim, é um nome meio difícil, né. Mas eu falei, mas é uma coisa que tem muita personalidade, né? Tem uma história atrás. Aí ficou. Foi assim, foi tipo um dia procurando o nome, indo dormir, que pegou. Aí o logo, obviamente, tinha que ser ele, né? Só que não é um nome muito fácil, assim. Isso dificulta um pouco, porque eu acho que nome de empresa é bom ser uma coisa que você lembra fácil, né? Sim. Mas Mas é marcante, né? Porque, tipo, não dá pra confundir muito também. Mesmo que a pessoa erre igual por eu. Não vou mentir que eu falei errado a vida inteira, falava mentir. Sim. E aí eu falei, mas é normal. Lu, é mentir, é mentir. Ela, não, é Mint, que é o nome do ursinho e tal. E a gente sempre falou Mint. A Carol falava mentir, eu falava mentir. Então, mas todo mundo, qualquer coisa parecida com mentir, a gente saberia que era você. Mas muita gente achava que era um nome japonês. Porque, faz sentido. Né? Mas aí a gente sempre... Coitadas, quando eu atendia, era todo dia eu ter que explicar a história. Agora as meninas lá no atendimento também tem que sempre explicar a história, porque todo mundo pergunta, nossa, mas de onde que veio esse nome? Mas é isso que você falou, né? Ele traz um traço pessoal muito profundo que realmente ajuda a criar uma história boa, né? Sim. Eu acho que tem que ser uma coisa um pouco pessoal e tem que ter um pouco de história atrás. Sim. Eu acho que as pessoas acabam se identificando mais quando tem uma história, realmente. E é muito difícil a nossa empresa, nosso negócio não ser um pouco a gente, né? É quase impossível, porque a gente está lá tão presente e no final as decisões são nossas, então é muito difícil tomar uma decisão, uma coisa que você não concorda na sua vida pessoal, né? Sim. Então ele vai ficando com a sua cara, né? Total. A playlist da Browneria. Tem muito difícil ter uma música que eu deteste. Não tem como. Entendeu? Embora tenha algumas que... Se a gente não gosta, quem que vai gostar? Sim. Então vai virando muito a cara do dono sempre, total. né? Mas eu confesso que sempre gostei. Nunca foi uma coisa difícil pra mim pensar no Mint, assim, sabe? Tipo, desde o início, quando eu vi que eu te mandei foto, eu ainda falei, meu Deus, é um ursinho. É muito bonitinho. Tem gente que acha que é loja de roupa de criança, sabia? Porque tem um urso na entrada, né? E o pessoal fala assim, nossa, eu achava que era uma loja de roupa infantil. Mas o nome significa alguma coisa ou é só um nome mesmo? Então, na verdade, como eu tinha 2 anos quando eu ganhei o urso, né? O meu pai e minha mãe, eles se chamam de Mitina. É Mitina e Mitina. E aí na verdade, a gente foi procurando de onde que surgiu esse nome. E aí meus pais falaram, pode ser que venha desse Mitina e Mitina que você tentava falar, mas devia falar errado e falava Mint, sei lá. Eu acho que veio daí. Sim, faz mas muito eu não tenho muito a explicar. Minha mãe não lembra. Lu, e quantos sabores você trabalha lá em média? Olha, ótima pergunta, não sei de cabeça. Eu sei que eu tenho 4 salgados. Na verdade, assim, o meu lado de cozinha sempre foi muito focado em doce. Então, quando eu comecei a desenvolver o cardápio, eu sempre foi focado na parte de doce. Só que aí, logo antes de abrir o Mint, quando eu já estava fazendo... Na verdade, eu tinha aberto, sei lá, uma semana. Era bem no comecinho, assim. O meu irmão, ele é DJ e ele é produtor de evento também. E aí ele estava fazendo uma das festas dele e ele queria que eu colocasse croissant na festa, porque ele também tem essa raiz francesa muito forte. Então a festa também é tudo em francês, chama voilà. Então esse lado francês é muito forte, então ele falou, tem que ter croissant. E ele falou, mas Luísa, tem que ter salgado, porque para uma festa não rola ter doce. E aí que eu desenvolvi o de salmão e o de tomate, foi para a festa. E aí ficou muito bom. Aí eu falei, não, tem que colocar na loja. Sim. Então no início era só para ser de doce. E aí eu fiz o salgado e com o tempo, tipo, eu falei, putz, eu preciso ter mais variedade de salgado. Aí veio o pastrame e depois de muita relutância, assim, eu coloquei o presunto queijo. Que eu não queria ter presunto queijo. Porque eu falei, é muito convencional, né? Mas aí eu peguei um bom presunto, um bom queijo e lá ficou, né? Aí de doce,
Eu acho que eu devo ter uns 10. Acho que com o Cruffin deve ter quase 15. Não sei, na verdade. Eles variam, assim, eles vão rodando? Ou ficam... Eles rodam um pouco, mas eu não sou muito... Eu não gosto de me amarrar em fazer sabores especiais por mês, que eu fico ansiosa. Sim. Eu não gosto de ter, assim, ficar amarrada, que eu De tenho ter que criar um sabor que todo mês. Tem mês. que ser. Que eu acho que isso vai comprometer um pouco a qualidade. Eu acho que eu vou acabar lançando um sabor só porque eu tinha que ter lançado. Então, não. De vez em quando, assim, tem lançamento, um monte de lançamento, vai um monte, porque eu tive uma inspiração lá para vários, aí fluiu. Mas aí tem épocas que não tem muito. Aí, quando eu gosto muito, aí eu ponho fixo no cardápio. Mas eu evito ter um cardápio muito grande também, porque... Eu sinto que isso eu tenho muito receio de desperdício. Então, eu acho que quando o cardápio começa a ficar muito extenso, eu tenho medo de ter desperdício, o que acaba também gerando, além de jogar comida fora, gasto, né? É. Então, eles rodam um pouco, assim, não roda tanto. É que eu tenho um apego emocional, assim, com os sabores. Tipo, tem alguns produtos que não saem tanto, mas eu falo, eu não vou tirar, é muito bom. Então... Você demora muito tempo na criação de um... Eu demoro muito. Produto? Demais. Tem algumas raras vezes que flui bem criar, mas geralmente eu demoro muito. Tipo, a gente vai lançar um novo agora. Eu acho que eu posso dar spoiler já, porque eu vou começar a divulgar essa semana. Ah, sim. Tranquilo. A gente desenvolveu um pudim de croissant. Caramba! O Gabi, nosso técnico É o aqui. som é o back voice, né? E aí a gente ficou... Assim, é porque não é... A gente ficou mais... A gente tá 1 ano e meio testando. É porque, assim, tem uma hora que eu vejo que quando eu começo a testar muito e o negócio não flui, eu paro um pouco. Aí, de vez em quando, eu acabo esquecendo, deixo para trás, que eu falo, se tá demorando demais é porque não é para ser. E aí, algumas vezes, eu vou retomando. Então, a produção, assim, demora. Mas, por exemplo, o pistache, que é o croissant de pistache, que é o que mais faz sucesso, né? Depois do tradicional. Ele foi o meu primeiro teste de cardápio, lá atrás, quando eu tive a ideia de fazer o Mint. Ele foi meu primeiro teste e eu acertei de primeira. Então, tem alguns, assim, é o sonho, né? Quando você testa e sai de primeira, mas tem uns que demoram muito. É muito legal isso que você falou, né? Porque, realmente, quando a gente coloca como uma meta, assim, cristalizada de fazer as coisas, mesmo que você ainda não esteja 100% confortável, você vai soltar. Sim. E faz muita diferença, né? Do jeito que você faz seu processo, porque só vai quando você... eu falo que tudo que tá lá... na hora. Tudo que tá no cardápio são sabores que, assim... Eu realmente, assim, tenho... Foi o que eu falei, um apego. Tipo, é uma coisa que eu gostei muito. E quando eu acho que tá, assim, bom, eu não ponho. Você ainda fica muito na cozinha, assim? Olha, pro dia a dia, não. Graças a Deus, eu tenho uma equipe ótima. Eu consegui treinar bem todo mundo, assim... Mas eu vou na cozinha, eu geralmente testo lá, né? Então, normalmente quando eu tô na cozinha, ou é para ver alguma coisa de processo, que a galera que eu acho que pode ser que esteja precisando melhorar, ou realmente para criação. Mas não, eu não vou mentir, eu não tô, ainda mais porque eu tenho 2 filhos, né? Então, isso E como é que tá agora com a bebezinha de 5 meses, né? 5 meses. Como é que tá conciliar a Mint? Já teve essa experiência uma vez, né? Acho que a segunda... É um pouco mais fácil, talvez? Eu achei bem mais fácil, mas assim, eu queria tudo ao mesmo tempo, assim. Eu abri o Mint em dezembro de 2019 e eu fiquei grávida em outubro de 2020. Então, assim, não tinha nenhum ano de empresa e eu já queria ter filho. Doida, né? Acho que se eu pensasse isso, eu não faria de novo. Mas deu certo, né? Então, assim, com o meu primeiro filho foi muito difícil. Como é que ele assim. chama? Nicolas. Nicolas. É o Nicolas e a Catarina. Aí, então foi bem difícil, assim, no começo, porque eu não passo muito bem na gravidez. Então, foi como a loja ainda dependia de mim quando eu fiquei grávida, eu não esperava isso, né? Tipo, eu passar mal na gravidez, eu achava que eu ia continuar levando. Eu tive que eu foquei muito em treinar a equipe, para eu não ser uma parte essencial do dia a dia, né? Eu ser mais uma pessoa que vai corrigindo, tipo, pode passar meu período, tal. Então, eu foquei muito em eu não ser uma chave, eu não ser uma funcionária-chave do negócio, né? E, graças a Deus, eu sempre tive pessoas muito boas do meu lado. Então, isso assim, é muito legal, porque no episódio que você tinha sido convidada do Dia das Mães, as meninas bateram muito nessa tecla, né? De como que ter uma criança durante o processo de começar a empreender, porque todas elas estavam meio que numa fase ainda que o negócio depende muito da gente, né? Mais inicial, assim. Ajudou elas a delegar melhor
e a transformar Sim, o negócio menos dependente É delas. porque você tem que delegar. É, Você que não assim, tem seria opção. impossível eu conseguir ou cuidar do meu negócio ou cuidar do meu filho se eu não fizesse Exatamente. isso. Um dos dois ia ser prejudicado. Eu tive muita sorte com meus filhos também, assim. Eu acho que eles são... O meu mais velho, ele é meio furacão, assim. Mas ele era um bebê tranquilo. Então, eu sempre consegui levar eles pro trabalho. Tanto é que a Catarina agora, tipo, é uma paz na terra, assim. Desde que ela nasceu, ela sempre é muito boazinha. Então, eu sempre levo ela comigo. Então, eu acho que eu tive muita sorte tanto com a equipe quanto com meus filhos, assim. Eu sempre consegui conciliar bem. Mas eu tenho ajuda muito da minha mãe também. Eu não tô sozinha, assim, não mesmo. Sim. Tipo, eu tenho muita ajuda. Eu acho que se eu não tivesse essa rede de apoio, assim... Eu não sei como que eu ia dar conta, não. Faz muita diferença, né? É que eu não sou uma pessoa que gosto muito de terceirizar o cuidado dos meus filhos com, tipo, babá, essas coisas. Então, como eu tenho a ajuda da minha mãe e meu filho vai para a escola hoje em dia, eu consigo dar uma... Tudo se ajuda. Até, assim, querendo ou não, a minha equipe no Mint também me ajuda a criar meus filhos, né? Porque tá todo mundo ajudando. É, inclusive a gente falou também naquele podcast o quanto que ter a empresa própria é um facilitador... ao mesmo tempo que dificulta, mas Sim. também facilita você estar mais próximo dos seus Com filhos, certeza. né? De poder levar eles. Num trabalho que não é teu, eu não poderia ir para um escritório e levar minha E filha levar. lá. Então, as meninas que conversaram com a gente, mulheres, todas comentaram esse lado positivo também, Sim. né? Então, isso é muito legal, realmente. Até a Gabi da Cakes, a Dudinha, que é a filha dela, é quase que uma funcionária júnior. Ela é. domina lá. É muito fofo. E assim, é um pitoquinho de 2 anos, mas domina completamente o que eles fazem, porque tá desde bebê ali. Eu não levo muito meu filho, porque senão ele fica... Ele gosta de comer pão de chocolate, né? Aí ele sempre fica pegando tudo. Aí, hoje em dia, eu levo ele menos, né? Dá pra entender ele, né? Mas Entendo completamente o Nicolas. Ele tem bom gosto. Mas Ele é um tem bom grande gosto. privilégio, né? De, tipo... Que até a gente falou disso também, dos filhos, das crianças, ele criarem memórias muito legais. Sim. De tipo, nossa, quando eu ia lá na loja e ficava. Total. Isso é muito legal. Eu fico pensando, assim, nas mães que trabalham CLT, assim, eu admiro muito. Eu admiro muito. Porque eu tenho a liberdade de escolher, assim. Tem vezes que, assim, ferrou, eu preciso trabalhar dia e noite. Mas, assim, é pontual. Sim. Não é sempre. Então, eu consigo conciliar bem, e até assim. umas coisas bestas que eu acho que a gente não pensa no dia a dia. Tipo assim, se você tem um imprevisto, você não tem que ficar naquela ansiedade de... eu tenho que ligar pro meu chefe, me explicar e dar provas. Porque, por exemplo, ontem eu estava ouvindo um podcast, a pessoa falando assim, a gente às vezes esquece o tanto que quem empreende é privilegiado em coisas idiotas. Outro dia eu estava no ônibus, o ônibus quebrou e todo mundo começou a tirar foto do ônibus quebrado para provar pro chefe que realmente não estava quebrado, porque dá uma ansiedade, do medo da pessoa achar que tá enrolando e não sei o que. E falou, olha como a gente fica refém, né? Tipo, você não tá fazendo nada de errado, o ônibus quebrou, não depende de você. Sim. Mas, tipo, todo mundo desesperado, assim. Não, eu valorizo muito, assim, É que eu sou muito pegada com essa questão de liberdade. Sim. Por mais que eu tenha filho, né? Filho, liberdade não bate muito, né? Mas eu sempre bati muito na tecla de como criar minha liberdade no trabalho, com o filho. E no trabalho foi treinamento de equipe, assim. Eu bati muito forte para treinar a equipe e deu muito certo, né? Ainda bem, né? Porque você pode treinar e não ter sorte com a equipe, né? Então, eu digo que a sorte anda bem do meu lado, assim. Ainda bem, né? Isso é uma coisa muito importante, porque é muito cansativo treinar, né? É muito cansativo. Então, quando você encaixa e flui, nossa, é tudo de bom. Um alívio, tudo né? de bom, porque é Tem bem muita cansativo. rotatividade lá de equipe? Não, graças a Deus. Por isso que eu falo que eu sou muito sortuda. É. Eu tenho, assim, é engraçado, porque a parte do atendimento é uma família. São 2 irmãs, uma prima e uma cunhada. Que legal! E é ótimo, porque assim, tem gente que fala, não é bom misturar família. Na minha experiência é ótimo, porque elas se organizam. Sim. Tipo, se uma vai chegar um pouco mais tarde, de vez em quando eu nem sei que uma teve que sair meia hora mais cedo, porque uma cobre a outra. Sim. Então, pra mim, e tipo, se alguém vem de extra, de freela, elas se organizam todas ali. É muito bom. Assim, pra mim foi muito bom. É importante de vez em quando você fazer um pouco de vista grossa. Tem uns conceitos cristalizados que às vezes também pra gente, na nossa experiência, funciona. Tipo, às vezes as pessoas falam, vocês têm uma relação muito próxima com os funcionários de vocês, vocês são muito amigos dos seus funcionários. Fala, cara, mas a Brandira tem 11 anos e isso foi muito do que tornou minha jornada prazerosa. Sim. E a deles também. Exatamente. Então, assim, eu entendo algumas pessoas quererem uma distância por alguns traumas e algumas situações, e até a gente já passou por isso também, mas eu sempre penso assim, cara, se eu puder escolher
gostar de conviver, ter uma convivência realmente pessoal, Sim. de tratar como um ser humano e ver como um ser humano. Exatamente. E me importar como um ser humano, e não só como um funcionário, como um recurso humano, né? Eu acho que quando você deixa de ver a pessoa como um recurso e vê ela como uma pessoa, a relação Sim. dela contigo muda, a entrega dela contigo Sim. muda. Mas muita gente fala com a gente, nossa, eles são muito próximos, não pode ser tão Não, mas é próximo bom. e tal. Eu falo, É. cara, mas Eu pra acho gente... que tem um equilíbrio, assim, que É, a gente pra tá gente alcançando, foi uma coisa mas que- é muito legal. Foi muito legal, se o Santa Brasileira sai, vão lá visitar a gente, chama a gente pra ir no pagode. Então a gente Isso- pra sair, pra ir no... Sim. É que eu acho que isso tá no nosso DNA como empresários e como marca também. É, Tipo, faz talvez. parte do que a gente É natural pra assim. vocês. É. Eu acho que assim como é natural pra mim. Sim. Sim. Eu acho que eles passam... A gente passa muito tempo no trabalho. Então, assim, se o lugar não é agradável, não, tem, Exato. não tem jeito. E nem cair nessas utopias que não são verdadeiras de pai, aqui é uma grande família e tal, não acredito em nada disso. Mas, tipo, a gente não precisa criar uma distância que não é natural, sabe? Sim. Tipo, se a coisa naturalmente flui de um jeito legal, um pouco mais formal, tal, deixa fluir. Tal, Mas tá flui rolando, também né? porque vocês prezam por isso. Sim. Eu acho que... Eu acho E que eu a gente acaba buscando isso até na própria contratação. Tanto que quando a gente contrata, a única coisa quase que a gente presta muita atenção é a gente ia gostar de passar o dia inteiro lá das pessoas. É, por causa Porque o resto a isso é gente uma treina, coisa a que- gente- Experiência, pra mim, não me diz muita coisa. Pra mim, assim, se eu hoje tenho em uma dia, boa currículo empatia com todo a mundo pessoa. mente. A gente já recebeu uns currículos incríveis que a gente encheu os olhos e a pessoa foi lá, deu tudo É, errado. Porque a assim. gente, como empresário e empreendedor, a gente pensa na empresa 24 horas por dia. Você acorda, primeira coisa, vai... Ai, meu Deus, pegou fogo É. na loja. Então, se você não curte aquela equipe, dá um desânimo, né? Não, De trabalhar. total. Tipo, E você até fica, quando "Ai, tem que alguma saco." crise e tal, fica pesado, né? Eu acho A que- coisa que mais me tira sono, assim, quando eu tenho alguma... Quando o funcionário me manda assim, eu preciso conversar com você. Juro, eu não durmo. E você fica, por que você não escreve o resto? Exatamente. Né? Porque não espera eu ir até isso. Me Eu fala, tenho, pelo eu menos, tenho um funcionário que eu amo de paixão, que é o João. João, a gente quer João, falar a gente sobre ama. isso. O João, ele é danado pra mandar mensagem assim, Chico! E para. Ô, Carol, aí ele vai mandar outra Quando coisa ele manda 10 isso, eu já minutos olho assim, depois. eu falo, fudeu. Aí eu É, começo a querer exatamente. e ele some, porque às vezes ele tá atendendo, ele Sim. volta a fazer outra coisa, depois ele volta uma hora depois. Ai, desculpa, deu um caos aqui, agora que eu consigo... De vez em quando, não é, a maioria das vezes não é nada. Não é nada. E aí Hoje você você ficou fala, estressada. esqueci. Aí eu tenho vontade. Ai, não, Vontade de juro. matar. Aí outro dia eu falei, João, você não tem ideia de quanto que você me deixa ansioso. Eu já sou ansioso. Você me Exatamente. mata quando você faz isso. Mas é o jeitinho É dele, igual, né? é igual, Mas é é- Mas coisa. outra coisa que eu queria comentar também, que quando a gente ainda estava só em Floripa, a gente tinha uma família que trabalhava pra gente, que era esposa, marido e o filho. E era muito bom. Muito bom. E a Nossa. gente tem um carinho gigantesco, assim, gigantesco. por essa época. Eles eram maravilhosos e funcionava super. Acontecia muito isso Então, que você comentou. assim, da minha experiência, eu acho muito positivo, assim. É. Assim, eu acho que a única coisa que acaba acontecendo um pouco é o resto da equipe que não é da família, elas têm uma certa panelinha. Então, assim, tem um período de adaptação de um funcionário novo que não é da família. Eu acho que esse é o único ponto um pouco mais delicado, assim. Sim. Mas Normal, né? Que as pessoas criam afinidades normal, entre sim. elas, né? É que nem quando vem uma pessoa nova na sua família, você de primeira fica É, assim, né? Ou até mesmo da equipe, porque já tem ali um vínculo de amizade, Já, tudo da é. galera, e entra alguém Sim. diferente, é sempre uma Sim. adaptação, né? Ô, Lu, eu sei que o croissant, ele é algo que você precisa respeitar muitos processos. Muito. Se assim, é rei, né? O processo é rei ali. Sim. É. Ele manda. Você não manda nele, não. Mas você teve em algum momento, que é uma coisa que eu vejo muito na galera mandando produto, faça só cookie, faça só brownie. Eu tive essa dificuldade muito forte de passar o conhecimento de uma coisa que é só um produto para que os outros fizessem. Assim, você em algum momento sofreu com isso? Você diz assim de treinamento de equipe? É, ou- tipo assim, eu vou passar minha forma, eu vou passar exatamente como é que faz Ah, isso. E se de essa alguém pessoa roubar? sair daqui e você sofreu com isso em algum momento? Muito. É, No começo, muito. Assim, eu tinha muito medo de alguém pegar a receita e aplicar em outro lugar. Mas aí, quem me ajudou muito nisso foi meu marido. Ele falou, Luísa, assim, o Mint não é só o croissant. É embalagem, é arquitetura, O atendimento. o atendimento, toda a criação dos sabores que você o criou. posicionamento que você tem nas redes. e São tudo, várias né? coisas. E além de tudo isso, tipo, de não ser só a receita do croissant, como a gente estava falando antes, eu já errei muito fazendo croissant. Então, a minha experiência, ninguém nunca vai pegar. Sim. Tipo, ninguém vai aprender que se você fizer isso errado, vai dar errado no croissant. Então, assim, o croissant vai muito além só da receita. Vai de você respeitar todos os processos direitinho. Agora, assim,
Eu posso ter uma funcionária que vai saber desse processo inteiro. Ela pode não saber o que tal coisa dá errado, mas ela sabe como se faz direitinho. Mas, assim, é um investimento muito grande também. Eu tenho laminadora, amassadeira, fermentadora, geladeira. As temperaturas certas e qualidade de produto. Não é qualquer equipamento que também tem... Eu já tive fermentadoras diferentes. E assim, é só você mudar a marca da fermentadora que o croissant muda. Laminadora também, né? Tem um amigo que trabalha só com laminado Kiel ali na Vila Madalena. Sei. E eu tô pra ir lá. É bem gostoso. É uma delícia. É bem... E aí ele tava falando, ele falou, nossa, tem a Fermeto, né? Que é uma laminadora boa. E aí ele falou, nossa, às vezes me dá um arrependimento não ter comprado ela, porque eu fui comprar uma que era metade do preço, que era o que ele podia comprar. Sim. Aí ele fala, nossa, mas faz muita diferença pro processo do croissant e dos laminados. Por isso que assim, tudo. alguém pode pegar tudo? Pode, mas eu acho que o Mint não é o que ele é só pelo croissant. Eu acho que é um conjunto de vários fatores. Então, hoje em dia, eu durmo em paz com isso. Se alguém quiser pegar, pega e... paciência. Eu acho que a gente amadurece um pouco em relação a isso, sim. dá uma tranquilizada. Sim, no começo assim, eu ficava né? super... Eu acho mas que no muito a ver começo com só as- eu fazia. Sim, que tem Eu demorei isso também. um pouquinho. Assim, foi a necessidade de ter que passar para alguém, porque eu tava grávida, né? Sim, Sim, e no né? começo a gente é mais o produto, porque a gente ainda não criou uma marca, né? Exatamente. A marca, ela vem depois do produto. Então, a primeira coisa que as pessoas se interessam quando a gente começa é o Sim, produto. Sim. Se o produto não for bom, já não vai Aí ter ferrou, empresa. né? Total. E aí depois você vai criando outras coisas que as pessoas começam a se conectar com elas até mais do que o produto. Sim, Então, no começo a Nike era só um tênis. Hoje É. ela é 1000 vezes mais que isso. sim. Mas o que fez ela ser mais que isso foi primeiro ela Não, ser com um certeza. baita de um tênis Com para aquela certeza. época, né? Então, é normal também as pessoas terem medo de soltar tudo Sim. e tal, mas eu sempre falo, tipo assim, cara, o produto é a coisa mais importante, mas ele não vai definir seu negócio. Sim, com Tipo certeza. assim, não é tanta coisa que você tem que cuidar, né? Às vezes tem um puta de um produto, uma puta experiência, a loja é linda, a gestão é uma merda, vai quebrar igual. Exatamente. Vai quebrar igual. Exatamente. Então, por isso E que eu falo, aí- é um conjunto de várias muitas coisas. variáveis ali, muitas, né? Muitas. E é muito louco, porque a gente vê... até hoje eu tenho certo apego com algumas fórmulas, até hoje, tenho 11 anos Sim. de empresa. E na Brauneria a gente escolhe a dedo para quem passa as Sim. fórmulas e tudo. E a gente já está longe de estar nessa fase em que as pessoas vão lá por causa Sim. do produto, as pessoas vão lá por causa da brauneria, Sim. né? Mas é uma coisa, é um resquício que eu tenho de uma época que eu era só um produto, então eu tinha que proteger a todo custo minha fórmula, como eu fazia. E não Você sei sabe o que quê. eu aprendi também, além de aprender isso com meu marido, assim, de não ser tão apegada a isso, quando eu fiz estágio no Dom, do Alex Atala, né? Apenas, né, Lu? Apenas. Mas vou te falar, Ah. assim, eu não sei se eu posso falar isso, que é trabalho escravo, né? Porque é trabalho de graça, né? Mas assim, você recebe o conhecimento de volta. Mas ele abre todas as receitas para todo mundo Sim. que passa lá. E assim, estagiário, eu fiquei 1 mês e meio lá, que é o período de estágio que eles fazem. Quando né? que você ficou lá? 2018. Mas eu fiz 1 mês e meio, assim. Trabalhou com o Catarina lá. É. É. Ele é ousado. Mas assim, eu sabia que eu não gostava de trabalhar em restaurante, mas mesmo assim eu fui. Queria ter essa experiência. Eu queria, assim, porque eu vim de arquitetura, não sabia nada de mundo de comida, né? E aí, normalmente, o processo do estágio começa no Dalvidito, na produção do mercadinho, e aí depois você vai pro Dom. Mas eu comecei ao contrário, eu fui direto pro Dom. E assim, é insano, é loucura. Mas eu já sabia que eu não gostava, né? Mas mesmo assim, eu fui. E aí depois eu fui pro Dalvidito, né? Aí, pra produção deles. E lá, assim, você sabe todas as receitas, eles deixam você tirar foto. Então, eu acho que eles já têm um amadurecimento de saber Sim. que não é só a receita. Nossa, eu sou completamente pirado no bolinho de coco do Bolinho de Dalvidito. coco maravilhoso. Bolo de coco Não, gelado eles têm deles. um bolinho, acho que eles chamam de queijadinha, que eles servem no Dom mesmo. E eu acho que é tipo, acho que é a entrada da sobremesa, sei lá. Meu, é muito bom. É, muito bom, Eles né? têm é uma produção bem legal, assim. Eu aprendi muito lá. Mas trabalhar no Dom mesmo, ali no serviço, Mas isso é uma cultura da alta gastronomia. Esses restaurantes Michelin, normalmente... Primeiro que eles são muito rotativos os menus também, né? Então eles não vão se interessar, porque daqui a um ano, talvez, eles vão mudar. já seja outra coisa. Às vezes até menos tempo. Sim. E eles têm essa cultura até dos funcionários também, de ter muita rotatividade. Hoje o cara tá no Dom, amanhã tá no Franklin, amanhã tá no Gente, não sei como que eles Máximo fazem Botura, pra... amanhã tá no Noma, tá em qualquer lugar. impressionante. Não sei como né? que faz pra treinar, né? Sim. É difícil. É difícil. complicado. Né? Eu não... Muito processo, imagino, né? Mais ou menos. Eu acho que de fora parece mais organizado. Dentro tem... Eu acho que é muito difícil, é muita Sim. gente. Não dá pra controlar todo mundo, né? E eu acho que esse esquema de ter estagiário é bom, porque você tem mão de obra mais fácil, mas eu acho que é difícil de controlar tudo também, né? Sim. Tipo, eu fiz uma besteira uma vez lá.
Mas não me ensinaram, Pode né? contar, a gente é muito fofoqueiro. Não vou fica à contar porque eu não vou vontade. queimar a imagem do... Mas fez uma besteirinha, assim, mas é porque não tem tanto treinamento, entendeu? Eles tacam lá e se vira. Sim. E é altíssimo nível técnico, né? Então... A confeitaria um pouco, assim. É que tem a chefe de confeitaria, então Sim. ela controla um pouco ali. Mas, tipo, eu não sabia fazer quenelle. É quenelle, né? Quenelle. Que faz com a colher. Então, ela sempre fazia pra mim. Mas acaba, tem uma certa confusãozinha ali, né? Mas dá certo, né? Tanto é que eles estão como estão. Né? Sim, Dá certo. não. Alguma coisa eles fazem certo, né? Sim. Acho que tem muito a ver com simplesmente, tipo, ter que entregar a qualquer custo, né? Então, se você não sabe lá servir Vai o alguém que negocinho, faz, vai lá alguém e faz Sim, e, total. e essa- resolve. Não aprendi até hoje a fazer. A Quenelle? Não aprendi Eu até acho hoje. muito legal e tá aparecendo muito um patrocinado de uma colher pra mim. E aí toda vez eu fico, como que a gente pode botar isso na browneria? Mas não tem nada a ver, Meu, né? se nem a gente sabe fazer direito, Não, imagina é. treinar Aí pra você vai fazer entregar, isso, nem vai ver o negócio, a vai dar uma pessoa só vai amassada comer ali. direto. Eu acho lindo Mas também. eu Eu acho lindo, mas é né? difícil de fazer. É, bem tem difícil. que fazer um movimentinho ali. É assim, fácil, né? parece fácil quando você vê, mas na hora de fazer. Sabe que eu fiz 2 anos de aula particular de culinária francesa com um chefe francês em Belo Horizonte, quando eu morava Nossa, lá. 2 anos. E ele era primo do Alain Ducasse. Ele chama Alain Patrick Ducasse, esse chefe. Caramba. E lá em BH tem um restaurante chamado Tastevan, que é um restaurante francês e tal. E eu ia todo sábado pra casa dele e a gente fazia um prato principal, uma entrada, um prato principal e sobremesa. Nossa. E aí sempre mudava e tal. E uma vez ele me ensinou a fazer quenelle de salmão. Que você faz ali a quenelle, você coloca ela na água cozinhando e tal. E na minha cabeça, por muitos anos, quenelle era uma receita e não uma técnica, né? E aí depois, tipo, quando eu comecei a ver o pessoal fazer sorvete e tal, sorvete, quenelle, não sei o quê. Aí eu falei, ué, mas não é quenelle de salmão? Né? Aí eu falei, não, você é burro, cara. Não, quenelle é outra coisa e tal. Na minha cabeça, a quenelle é a receita, a quenelle de salmão. Mas não, ele é muito legal, assim. E a culinária francesa, ela tem essa riqueza técnica, né? Então, tanto é que o croissant é extremamente técnico. Sim. Extremamente. Se você não respeita... Tipo, teve uma vez que eu tive uma encomenda e o cara precisava, assim, que eu entregasse... É que como são 3 dias, ele queria que eu fizesse o processo em 2 dias. Eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo. Ele falou, pode fazer que não tem problema. Sai totalmente diferente. Porque eu acho que o que eu fiz foi assim... O primeiro dia a gente bate a massa e deixa 24 horas fermentando. Aí no segundo dia a gente faz a laminação, enrola ele. E aí no terceiro dia a gente fermenta e assa. E aí, o que ele tinha pedido para eu fazer era enrolar e colocar para fermentar e assar. Então eu só pulei assim esse descanso depois de moldar ele. Meu, é muito diferente. Sim. E assim, a farinha também sente muito. Tem né? uma Então, semelhança de processo com panetone, né? Que é uma coisa que se você também tenta acelerar, você se ferra totalmente. eu acho né? que pão, assim, é engraçado, você fazer croissant, mas eu não faço a menor ideia como faz pão. Sim. Não entendo nada de pão. Mas eu acho também, o pão, se você come qualquer etapa ali, não dá bom, não. Ano passado a gente queria fazer panetone na browneria. E eu chamei os meninos que eram difícil, que eram alunos da Cordon Bleu. E aí eles foram lá, o Igor e a Marcelinha, fazer e tal. E eu ficava, né, mentalidade de browneria, que é pauleira. Vamos produzir. E o brownie é muito simples, cara. O brownie eu pego ele do zero e até ele tá cortado. Eu consigo fazer em 3 horas. Nossa, que Entendeu? Tipo, não é um processo que tem que fermentar, não tem que respeitar tanto o tempo de ingrediente. Entendeu? E aí eu comecei a pesquisar sobre panetone. Falei, vou fazer um panetone foda. Comprei um curso de panetone, um cara bem legal e tal. E aí o negócio demorando um tempo absurdo, e os processos uns tempos absurdos. E aí você vai deixar essa massa descansar um dia, e aí não sei o quê. Eu falei, meu Deus, isso aqui não pode estar certo, não pode estar certo. E aí eu liguei pro Kill. E aí eu falei, Kill, eu tô vendo uma receita de panetone aqui, demora 2 dias. Ele, só isso? Aí então... eu falei, não dá pra mim. Não, é bem... Porque o panetone... ainda mais assim, tem a se você fermentação. errar, se você pular qualquer etapa também, Não dá você certo. pode completamente. E não é só etapa também, é tipo, os equipamentos têm que estar de Sim. acordo ali. Sim. Eu já tive muito problema com fermentadora. E até você descobrir o que é que tem de errado no processo. Porque assim, são várias coisas no processo. Até você descobrir que foi aquele equipamento que deu problema, demora um tempão. E aí, assim, a fermentadora tem que estar exatamente na umidade, exatamente na temperatura. Se você muda 1 grau, meio grau. Porque, assim, também tem a configuração da fermentadora que você mexe meio grau na fermentadora, mas lá dentro vai mexer 2 graus. Porque ela não é tão Então, aí exata você que a tem que ter gente quer. termômetro lá dentro. Assim, socorro. Socorro. E é muito louco, né? Que às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento e aí ela acha que o problema é a fórmula.
E ela começa a mudar a forma. Então, às vezes, eu vejo direto com a galera que começa a fazer brownie. Eu vou mudar a forma. Eu falei, não, calma, o problema pode ser o forno. Sim. Na maioria das vezes, o problema tá no forno. Não muda, não Sim. vai ficar a vida inteira mudando forno. Por isso que eu falo, eu acho que a experiência é o que vale, não é a receita. Sim, a forma Você como você saber já que- enxerga os diagnósticos ali, né? Você saber que o problema não tá na receita. Porque assim, aquela receita já deu certo. Sim. Se ela não tá dando certo, é porque alguma coisa ali no meio É do outra processo variável tá, ali, né? Mas é duro, viu? Eu já passei uns estresses, assim, de perder fornada do sábado, perder a fornada inteira. Não, e agora aqui em São Paulo esse ano teve aquelas quedas de luz, uma depois da outra, que, Eu já perdi nossa, bastante mata a produção. gente, né? Já falaram pra eu recorrer pra Enel lá, mas eu Os falei, meninos ligaram não esse ano vou na receber brownieria. meu dinheiro de E volta. tava com 300 brownies fazendo, 15 bandejas no Itaim, acabou a luz, metade. Tipo, Não é, gente. não vai dar pra Que fazer. bom que não é só comigo. Não, Não, e são variáveis que quem empreende tem que lidar, que não dá pra você fazer um plano de negócio que vai constar isso. Você não sabe, cara. E é difícil colocar no preço do produto você perder produto. Você não conta com Esse isso. nível de perda, né? Tipo, é completamente fora Total. de qualquer planejamento ou de conseguir antever isso. Não tem como, Não tem né? como. Você consegue na Mint organizar a produção de um jeito que não fique tão dependente desse processo? No sentido de, tipo, sei lá, fica uma coisa pré-preparada? Nada? Nada. É bem... Porque assim, tem muita gente que congela o croissant. Não dá pra congelar? Dá. Eu confesso que eu não sei como faz. Eu queria aprender até para... Porque assim, hoje em dia tem vários formatos diferentes. Só que se você pegar você já viu aquele pan suisse? Que é ele é um compridinho assim e você vê o folhado em cima. Depois eu mando para Não, acho que vocês. nunca vi. Só que assim, eu preciso pegar uma massa inteira para fazer só aquele produto. Só que eu não vou vender tudo aquilo em um dia. Então tem muita gente que o que faz? Congela. Sim. E aí, só que o que eu já estudei para congelar, você tem que mudar a quantidade de fermento na receita. Então eu teria que congelar tudo, ao meu entender, tá? Pode ser que eu esteja falando. O pessoal acha que eu sou a expert de croissant, mas eu também tenho muito a aprender. Eu tenho muito para aprender ainda. Eu aprendi não congelando. Então, assim, tem muita gente que congela. Eu não sei se isso afetaria na qualidade do produto. Então, eu nunca quis congelar. Tanto é que o Mint, ele não tem tantas variáveis de formatos exatamente por causa disso. Porque eu não consigo pegar uma massa inteira e fazer só um formato. Tanto o Cruffin foi uma mudança para mim. Porque também, o Cruffin, eu tive que criar mais sabores nele para ter mais saída. Porque se eu faço um formato só para um sabor, não tem saída. Não justifica. Eu tenho muita perda também, né? Mas... Assim, eu não tenho nenhum facilitador no processo, não. Entendi. O que a gente faz, hoje em dia, a gente viu que tem uma fornada que não saiu muito, a gente congela o croissant. E a gente vende croissant congelado. Entendi. Então, isso foi assim, foi um grande... Até a gente teve um desperdício bem menor com Já isso. pré-assado, né? Ele já é assado. pronto, Não, tá pronto. pronto. Tá totalmente Porque pronto. daí a pessoa em casa vai botar no forno e ele vai ficar ótimo. Fica ótimo, fica perfeito. Puta, isso fica é muito bem bom. legal. Então, a gente reduziu bastante o desperdício, porque assim, o que os franceses inventaram, né, para reduzir desperdício? O croissant de amêndoas. É o croissant do dia anterior, que você passa um pouco de calda de açúcar, só um pouquinho, né, pra não ficar muito doce, para umedecer ele. Você põe o creme de amêndoas e enfia no forno de novo. Então, é uma forma de você não aproveitar um pouco. E eu também fiz o avelã nessa pegada. E o pão d'orange também. Eu não é sabia. mesmo. Na minha cabeça, o de amêndoas, a pessoa fazia do zero ali e tal. Não, é do... Assim, Pode fazer, quando não né? tem Mas- estoque do dia anterior, a gente usa o do dia, né? Sim. Mas é raro, né? Sempre tem uma leve sobra, né? É que, além de tudo, o croissant, ele é muito sensível antes e ele é muito sensível Muito. depois, O croissant né? de manhã, É quase de noite já... Sim. É uma... Tem o Dominique Ansel, não sei se vocês Sim. conhecem. Então, ele fala que o croissant dura 5 horas. É. É que não dá, né? O que a gente faz? A gente sempre, quando o cliente vem na loja, a gente sempre oferece para esquentar para ele ficar, devolver um pouco a crocância dele. Porque a gente mora num país muito úmido, né? Então, pega a umidade muito rápido. Quando chove, Ai, sim. é complicado. Eu já até pensei em fazer uma estufa lá com desumidificador e tal, mas... Porque ainda tem isso. Além de você controlar dentro da produção, quando o vai para a loja, pós-depois também. são outras que aí você controla um pouco menos, Total. né? Tanto é que hoje em dia a gente colocou na caixa um processo de preparo quando a pessoa recebe em casa. Sim. Porque até a pessoa receber em casa e tal, a gente colocou lá um processo de borrifar um pouco de água, colocar no forno e assim, tem que ser bem pouco no forno. É um sustinho. Um sustinho. Na brownieria a gente tem que mudar tempo e fórmula do brownie no verão e no inverno. Ah, é? Cada estação vai mudar. Caramba. Porque ele muda.
Nossa, e o Eu brownie, demorei né? muito tempo pra aprender essas coisas. Então. E é um produto que ele é muito menos sensível do que um croissant. Não. É O croissant, sim, infinitamente eu menos. falo que, assim, ele que manda, né? Porque a gente tem variável de produção, assim, tem um dia que ele sai assim e tem dia que ele sai um pouquinho assim. Então, e a gente até explica muito pro cliente que é um produto artesanal, a gente não põe aditivo, nada para, assim, manter mais a produção, manter a qualidade, né, de tamanho. Então, tem dia que ele sai um pouco maior, tem dia que ele sai um pouco menor e a gente explica pro cliente. Tem até dia que ele sai um pouco menor do que o normal e a gente manda um a mais. Porque, assim, é fermento, é equipamento. É coisa viva, né? Isso é o que um mais me dá dor de fermentado, ele tem esse cabeça, negócio assim. de ser uma coisa Mas viva a galera também, né? reclama muito? Tem um pouquinho, tem um pouco, assim. A gente aprendeu hoje em dia a lidar, mas eu acho que é o meu maior desafio, assim. É padrão. Sim. É muito difícil padrão. Tanto é que vira e mexe, eu faço uns cursos, pergunto pra galera, mas o pessoal fala, putz, é difícil controlar isso mesmo. Ninguém achou a resposta ainda. Tanto é que Instagram você vê tudo lá padronizado, né? Aí de vez em quando eu fico olhando os stories de outros lugares, né? Aí fala, viu, esse daqui tá diferente, viu? Não é só comigo. É foda. É difícil. É muito difícil. Eu acho que o que torna a gente profissional no que a gente faz, muitas vezes quando a gente começa, a gente é muito de focar em receita e coisas assim, e com o tempo você descobre que é o processo, né? Um bom profissional é aquele que consegue criar bons processos para controlar todas as variáveis. Total. Né? Mas é muito difícil controlar. E é um trabalho que ele nunca acaba, Não, né? não acaba nunca. Você sempre tem uma coisa que pode melhorar e tal. É uma loucura, assim. E às vezes a gente tem que cuidar mais da gestão e aí fica uma partezinha ali que você sabe que, cara, eu tenho que melhorar aquela coisa, só que você tá focado em outro momento. E eu sou sozinha ainda, né? Sim. Eu tenho sócios, mas eles são só investidores. Eles ali, tipo, quando eu tô com uma dúvida financeira, eu pergunto para eles, mas no dia a dia sou só eu. De operação e gestão ali só do comigo. dia a dia. Não, ontem veio a Cia aqui e ela começou a falar esse negócio de brigadeiro. E eu falei, pô, brigadeiro é um negócio muito difícil porque a gente tem muita referência de brigadeiro. Então é igual arroz e feijão. Tipo assim, todo mundo sabe fazer, então E cada um tem pra seu você falar gosto que também, um é né? realmente foda, tem que ser uma coisa extraordinária. Total. E aí eu tava falando pra ela disso e tal, e ela começou a falar algumas coisas técnicas de brigadeiro. Tipo assim, dá pra pegar um brigadeiro açucarado e recuperar ele e tal. Eu falei, como assim dá pra recuperar? Dá, não, super dá, você tem que fazer tal coisa, tal coisa. Eu falei, gente, mas eu não sabia nada disso. E aí eu fui vendo tanto que eu sou ignorante numa coisa que é básica da culinária, da confeitaria brasileira, que é o brigadeiro. Total. 1000 técnicas, 1000 processos, e ela falando as coisas, eu falava assim, eu falei, eu só faço isso, cara. Tipo, ela é muito foda nisso, tipo, é um outro universo que você ela virou referência, né? E aí você vai criando um outro universo. Então, mas é muito isso, né? A gente vai vendo que você nunca sabe tudo. E o que te faz, como empresa, realmente ser mais competitivo, porque, cara, você vai fazer uma receita foda, se você não dominar o processo, o padrão vai ficar ainda mais distante, né? Você não vai ter nenhum controle de padrão. Sim. Então, é essa busca nossa de como fazer escala com padrão. Né? mas dá um certo nervoso, porque você fica, putz, eu tenho tanta coisa para aprender ainda. Você fica, de vez em quando eu me sinto muito amadora. Sim, por exemplo, mas eu acho me perguntaram que é um se eu congelo. Eu sei que tem muita gente que congela e deve facilitar muito o processo, mas eu não sei como faz. Vou estudar para aprender e tal. Mas, assim, é uma infinidade. O caminho nunca acaba. Você consegue... eu admiro também você não saber, porque você é muito fiel ao resultado que você conhece e que você quer que os clientes tenham. E o nível técnico... eu tenho um certo preconceito. Mas é o nível técnico de entender, porque muita gente ouve assim, congela, e a pessoa fala, então eu só posso pôr no freezer. Muita gente pensa assim. Mas quando você já está no nível técnico mais alto, você sabe, não, existem técnicas de congelamento. Exatamente. Tipo assim, qual que é a técnica de congelamento para ele mandar... Não é só pôr uma coisa no freezer. Total. E isso com certeza é porque hoje você tem a sua loja ali que tá tudo bem não congelar. A partir do momento que você tomar a decisão, vou dar um passo maior ali com a Mint, de, sei lá, ter outra loja, necessitar de uma cozinha central, alguma coisa assim, eu tenho certeza que você vai estudar pra caramba até descobrir, chegar no seu resultado com alguma técnica de congelamento. Sim. Então, acho que não se sinta inferior em relação a isso. É exatamente o que você falou. Tipo, tá funcionando do jeito que tá. Eu quero expandir cardápio dentro da massa do croissant, que é isso que eu falei, né? Outros formatos. Só que isso exige um outro processo, um outro ensinamento, que eu ainda não cheguei lá ainda. Eu até assumo, assim, eu tenho muita coisa a aprender. Sim. Mas eu admiro muito que a gente estava falando, né, o assunto é monoproduto, né? Eu admiro quem tem vários produtos. Porque eu acho muito mais difícil.
Sim, você tem muito mais desperdício, você tem muito mais processo. O monoproduto eu acho muito mais fácil. Você tem lá aquele processo... Tudo bem, o meu processo é muito complicado, né? Já vale por vários produtos, né? Mas você tem aquele produto, aquele processo, e eu consigo fazer vários produtos através do produto inicial, entendeu? Eu vou discordar uma coisa de você. Eu acho que quando a gente é monoproduto, o cliente já chega com uma expectativa que talvez ele não tenha numa empresa que tem um monte de doce. Entendeu? Então, tipo assim, quando eu vou na Mint Croissant, cara, se esse croissant não for muito foda... É verdade. Se eu vou na browneria e o brownie não é muito bom na browneria... Não, é verdade. Entendeu? Você já vai, tipo assim, não pode ser igual o brownie de uma confeitaria normal. Tem que ser melhor. Sim. Não, na parte do cliente é mais difícil mesmo. Então se você atender essa percepção do cliente, eu acho que você acaba tendo que se levar tecnicamente para um outro nível. Sim. Né? E esse é um desafio... Por isso que eu falo, de vez em quando eu me sinto amadora, porque eu falo assim, putz, eu devia manjar muito mais o fato de eu trabalho só com croissant, então eu devia ser muito mais foda. Mas assim, todos... Eu acho que a pessoa que tá lá no alto, vai ver, nem ela se sente tão foda. Talvez assim, essa pessoa que você esteja espelhando, que faz um monte de coisa, ela fala, nossa, como eu queria ser igual a Mint, que faz aquele croissant tão foda. Eu faço tudo, mas é tudo muito bom, mas não é tão excelente igual dela. Talvez a gente pense a mesma coisa em perspectivas opostas. Quando você é pequeno, você fala, nossa, olha aquela pessoa de 12 anos de idade, nossa, ela deve saber tudo. Mas quando você chega lá na idade, você não sabe exatamente. Né? A gente com 30, pensando... Achando que a gente ia ser, né, super, mas não, ainda tem muita coisa pra aprender. Lembra aquela vez que você ficou fissurado em fazer croissant? E aí você tentou por um final de semana? Nossa, então deu muito errado. Deu muito errado. E aí ele ficou muito puto. Mas em casa, por eu fiquei irritado. Eu fiquei irritado. Por isso que a gente abriu a loja de... Pegava a barrinha de manteiga e colocava e dobrava e tal. Só que ela na cozinha, Floripa, úmido pra Floripa, uma ilha. É muito quente. Também, pensa, né? no meio... não, lá não é muito quente. 42 praias ao nosso redor. Mas assim, é super úmido. Muito não, e num úmido. forno de casa, não forno foi nem de na browneria. Nenhuma pizza ele assava por igual, imagina, não? E aí eu lembro direitinho do Chico falando, nossa, vamos fazer croissant. E aí eu, puta merda. Cara, e a Carol, sabe, eu me empolgo, mas eu tenho zero paciência. Então, assim, tipo, um dia a gente foi montar um móvel, a Carol foi me ajudar a montar um móvel na minha casa, um armário. Mano, eu começo a... Eu falo assim, meu Deus, eu vou matar esse negócio. Não, croissant, o parafusinho não entra, eu já começo... Não combinam, É que assim, hoje em dia, na produção, a gente tem, né, uma sequência. Tipo, no mesmo dia, a gente faz todos os processos. Então, assim, não exige tanta paciência. Mas o início... Putz, assim, a fase de teste era muita paciência. Porque eu começava, eu sabia que só em 3 dias eu ia poder testar um sabor novo. Porque eu também não congelava muito. Eu sempre fui meio contra congelar. Tanto é que começar a congelar o croissant, vender ele congelado, eu demorei uns 2 anos, assim. Porque eu falava, não vou vender croissant congelado. Que absurdo. Mas aí acabou dando super certo. E a gente vende muito para empresa também congelado. Sim. Então acabou, na verdade, acho que o que dá um bom fôlego financeiro é o congelado também. Sim. Né? Porque é muito cara a matéria-prima. Você distribui? Tipo, para outros comércios? A gente vende muito para empresa que faz evento corporativo. Tipo a gente vende o croissant assim. a gente tem um croissant pequenininho. A gente tem o mini, que é mais ou menos desse tamanho, e o coquetel, que é, tipo, é bem pequenininho. Então, a gente roda muito essa parte de evento corporativo. E a gente também vende para alguns lugares que são cafés, né? Aí a gente vende eles congelados e eles vão descongelando conforme demanda. Então... Mas é mais, assim, a maior parte do faturamento de B2B é para evento mesmo. Sim. A gente pegou bem, assim. Isso é muito bom. Muito bom. Mas aí é uma produção só para eles, que é o mini, né? Isso é muito legal, né? Que você vai descobrindo vários negócios dentro do... Porque quando a gente começa, normalmente nossa cabeça é muito cliente. Vou vender para pessoas, pessoa física. Vou vender na minha loja. E aí quando você vai vendo, ainda mais numa cidade igual São Paulo, né? Todas as possibilidades que existe. Aí, Carol, a gente já explora muito mal algumas, né? Evento, casamento, quase não entra. Mas aí é uma outra área. Mas assim, são mercados que estão ali, né? Às vezes só não tem nosso foco ainda e tal. Porque também não dá pra focar em tudo, né? Não, não dá. Então, mas o que a gente faz, a gente vende para uma empresa que essa empresa faz o evento. Vai fazer o negócio. A gente não faz o evento. Tem gente que procura, a gente, vocês fazem, tipo, a estrutura do evento? Eu falei, putz, não tem como. Né? Eu era muito traumatizado que em Floripa, quando eu atendia casamentos, antes até da Carol entrar de sócio, eu peguei uma sequência de noivas que mudava de ideia na semana, umas produções gigantescas, e começava a reclamar, porque elas estavam malucas com o próprio casamento e julgavam nos fornecedores. E aí chegou uma hora, né, nesse período, eu falei, eu nunca mais vou trabalhar
Eu falei, eu nunca mais. E quando a Carol entrou na Browneria, eu falei, eu não gosto de trabalhar com casamento. Não, E aí eu criei essa trava, sabe? Virou um negócio, tipo assim, fiquem Tem que ter uma lá. maturidade, meu irmão é DJ Mas é de porque casamento. talvez se eu tivesse trabalhado com cerimonialistas e não direto com noivas e noivos, tivesse sido uma outra experiência, que o cerimonialista normalmente ele faz um filtro maravilhoso. Então é mais fácil trabalhar com cerimonialista. Mais fácil. O trabalho do cerimonialista é justamente fazer esse fazer filtro, né? essa ponte, E ele tem um jeito de falar pra pessoa, não é complicado. assim, o fornecedor já fez tal coisa e tal. Ele é bem parceiro. Eu descobri muito tarde a figura de cerimonialista que os noivos vieram primeiro pra mim. E aí eu lidei com mãe de noivo, cara. Não, Assim, meu irmão fala que é bem difícil. Me enlouqueceu, assim. E eu falei, nunca mais eu quero isso na minha vida. Mas é um nicho bom, né? É um nicho ótimo, eles compram uma quantidade absurda, pagam bem. E pagam bem. Pagam bem, é. Pô, eu nunca entrei nesse ramo, quem sabe, né? Vou falar com boa ideia. Mas é legal, às vezes a gente tem que tirar umas travas, assim, e falar, pô, existe esse mercado, eu tô em São Paulo, e bora que mas bora, mercado, né? a gente tem mercado mil e uma coisas. É que é isso que, tipo, são vocês dois, sabe? Aí se vocês querem começar a crescer, aí tem que começar a colocar mais gente, aí você não sabe se aquela pessoa é boa. É sempre assim, você fica meio receoso de crescer muito para outras áreas também, porque envolve várias outras coisas. Porque só a gente não dá, não tem como. A gente cuida de tudo lá. E às vezes é aquele negócio, né? Você começa a querer abraçar o mundo e tudo fica mais ou menos. Exatamente. Você perde, né? Não dá. Me diz uma coisa, como é que você faz para manter a Mint tão legal, fazer as pessoas se interessarem ainda, depois de 5 anos, vendendo um só tipo de produto? Porque esse é o tema da nossa episódio de hoje. Como que a gente mantém uma empresa mandando um produto interessante por tanto tempo? Olha, eu vou te falar que eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que assim, pensando bem, eu acho que a minha paixão pela empresa, assim, pelo Mint, eu acho que eu ponho muito carinho lá. Assim, tudo que tá lá é muito tempo dedicado, muito tempo namorando as ideias. Eu acho que o carinho que eu ponho, eu acho que isso acaba passando pro produto e o cliente sente isso. Tipo, eu sinto que o Mint, eu tô constantemente melhorando ele. Tipo, eu sempre vou adicionando coisas que acho que vai dando personalidade para a empresa. E eu acho que também a qualidade do produto. Eu acho que não tem como manter uma empresa há tanto tempo se a qualidade não é boa, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é sempre... Por exemplo, quando eu abri a loja, eu abri com a vitrine exposta. Eu não sei se vocês foram bem no comecinho, que era com as plaquinhas e o cross aberto. E aí, com o tempo que eu fiquei olhando aquilo lá, eu falei, mas não é muito legal isso. Porque, tipo, o cross fica aberto lá, aí tinha mosquinha aqui. Aí eu falei, não tá legal. Então, acho que eu sempre vou prestando atenção nos detalhes. Eu sempre tô mudando, na minha opinião, evoluindo, né? Claro. Acho que eu sempre procuro melhorar, né? E eu nunca abro mão da qualidade dos ingredientes também. Tipo, puta, tá muito caro. Paciência. Vai continuar muito caro e é isso. Eu quero qualidade. Então, eu acho que é isso. É atenção aos detalhes, carinho, muito carinho e qualidade de produto. Eu acho que é isso. Porque, assim, é isso que eu tava falando. Eu não crio eu não fico criando o tempo todo novidade. Eu até acho que eu poderia criar um pouco mais, mas eu não vou contra a minha natureza. Eu respeito que eu não consigo criar produto todo mês. E é isso. Você não força nada que possa atrapalhar a qualidade. Seu foco vai ser sempre esse. Garantir que a pessoa vai lá e vai estar bom pra caramba. Mas eu sempre falo muito de sorte também. Eu acho que a galera gostou. Eu acho que exatamente a personalidade que eu dei pra empresa, as pessoas se identificaram com isso. De vez em quando me preocupa, né? Ter só um produto. Eu acho que deve ter cliente que de vez em quando enjoa, né? Cansa de comer só croissant. Então, eu até já algumas vezes pensei, putz, será que eu devia ter outros produtos? Mas eu falo, não, eu criei pra ser de folhado. É massa de croissant. De vez em quando, assim, é bem frequente, assim, essa conversa que eu tenho com meu marido, tipo, de fazer outras coisas. Mas eu fico pensando dentro de mim, eu falo, mas não, eu acho que se eu quero fazer outra coisa, eu abro outra empresa. Aí até me perguntaram, mas você tá fazendo pudim? Eu falei, mas é pudim de croissant. Aí eu falo, tá bom, então é de croissant. Então, eu até, assim, eu vejo outras empresas fora do Brasil que são também só de massa folhada. E estão indo bem também. Eu acho que quando você é fiel ao seu propósito, eu acho que as pessoas sentem isso, eu acho. Eu acho que é isso. Você conhece ali que você tá entregando o melhor daquilo. Mas eu acho que, assim... Eu acho que a empresa é muito bonitinha também, as pessoas se identificaram com isso, sabe? É difícil de responder essa pergunta, eu não sei o porquê. Sim. Você trabalha com cafés, coisas assim? Sim, a gente tem
Tem café especial, tem bebidas também. O suco natural a gente não tem. A gente vende suco da Vila Piva, né? Que é super bonitinho, é bom. E... O que mais que a gente tem de outras coisas? Uns chás também. Tem chá. Então, o chá, na verdade, a gente abriu a empresa com chás, que é de uma lojinha do lado até da minha casa, onde eu moro, que é lá em Santa Amaro. Eu moro longe daqui. Eu moro bem longe. Eu descobri, na verdade, um dia que eu fui no Epicerri. No Epicerri, não, no Piselli. O Piselli é o buffet, né? Eu fui no Piselli e eu experimentei o chá, eu achei muito bom. E eu fui atrás dela. E eu desenvolvi os chás com ela. Então, assim, é uma coisa bem... de novo, é uma coisa bem... que tem muito carinho. Foi uma coisa personalizada. Então, são os detalhes, entendeu? A primeira vez que eu fui me chamou muita atenção o negócio do chá também. E era uma delícia. Sim, de vez em quando eu renovei uma vez, assim, os sabores. E sai muito. E é uma coisa que casa muito com o croissant. Sim. Eu acho que isso também vem nos sabores. Nos sabores que eu crio. Tudo tem que estar em harmonia com o croissant. A massa natural, ele puro, nada briga muito com ele. O que eu gostaria, assim, muito de fazer era ter ovo mexido, ter coisas que complementam o croissant, mas eu não tenho espaço. É muito pequeno. Isso é uma coisa terrível da gente que gosta de cozinha. Porque a gente... eu tô enchendo o saco né? da Carol que eu quero fazer um grilled king cheese na browneria, que é um queijo quente com quinti lá. Só que não tem nada a ver com a browneria, vamos falar a verdade. E aí a Carol fica, Chico... Eu acho que é uma viagem. Tem outras coisas pra não, que legal, o cliente chega lá e às vezes quer comer uma coisa salgada, não vai comer um pão, vai comer um grilled king cheese, pô, do caralho e tal. Eu acho que tem que ser fiel ao seu... E às vezes a gente cai nisso, né? Tipo, quando a gente chegou na browneria, a gente gosta muito de kombucha. E aí a gente pegou uma kombucha de Floripa, que era muito boa, que a gente trabalhava lá. Só que, cara, nem lá, nem aqui tem a ver com a browneria. Tipo, a galera vai na browneria, mano. A última coisa que eles querem é uma kombucha. Sim. Tipo assim, é mais fácil eles querem 2 litros de Coca-Cola do que uma kombucha. E a gente dava kombucha pra galera provar. Cara, prova essa kombucha, isso aqui é muito bom. E não ia? Cara, não foi. A gente dava meio galão. Eu acho que a kombucha ela não virou muito também como produto no geral. Tipo, ela não pico, né, da fama. Não sei se hoje em dia. Mas hoje em dia não passou, perdeu né? um pouco. Acho que já passou, assim. Então, é diferente do café, que está muito enraizado na nossa cultura, do chá também. Então, acho que a gente tentou... Mas era um produto que não tinha fit com a nossa marca, né? Com a proposta. Eu amava, era muito gostoso. Era muito bom. A gente bebia 2 litros de kombucha por dia. Aí o cliente era só a gente. Nós éramos a gente comprava os barris de 15 litros, não era? Era. Eram uns barris enormes e vinha... Tipo, barril de chopeira, então ele vinha com pressão e vinha lá de Florianópolis pra cá, era um puta a gente fica tão frustrado quando não dá certo, quando a gente gosta muito de uma coisa, né? Enfim, mas... E aí foi triste, porque a gente insistiu muito pra dar certo, porque a gente queria que desse certo, a gente gostava do produto. E chegou uma hora que a gente falou, cara, isso aí a gente tá fazendo isso pra gente. Tipo, é melhor comprar em casa e pronto. Tem que saber ler, né? E aí eu falo muito isso com a galera que é nossa mentorada, que às vezes a pessoa fala, mas eu gosto. Eu falo assim, tá, mas se você gosta e não tá dando certo, compra pra sua casa. Sim. Tipo, você não precisa tentar forçar 1000 pessoas a gostarem de algo. Acho que vocês fizeram Às vezes a gente tem um instinto que funciona e é legal, mas chega uma hora que a pessoa tá dando muito murro em ponte de faca e tudo que ela faz não dá certo, e quando você vai ver é porque ela tá fazendo tudo pra ela e não pros clientes dela. Sim. Né? E aí eu falo, cara, você tem uma empresa pros outros, não é pra gente. Tem que saber ler também. Tanto é que o presunto e queijo veio disso, né? O quê? O croissant de presunto e queijo. Tipo, todo mundo pedia. Eu ficava, mas não... Aí uma hora eu falei, tá bom. Coca-Cola foi assim também. Não tinha Coca. Eu falava pra a Fran, ela trabalha comigo desde do segundo dia de loja. Ela fala, Luísa, você tem que pôr Coca. E eu falando, não, nem em cima do meu cadáver eu colocar Coca. Aí uma hora eu coloquei Coca. É uma das coisas que mais vende. Não tem como. É que eu acho que croissant e Coca não combina. Mas as pessoas gostam. Só no Brasil a galera pira, em qualquer lugar do mundo a galera pira com Coca. E aí isso a gente na browneria não tem, mas poderia ter. Mas a gente... Que dá muito mais sítio do que uma kombucha, vamos combinar, né? Com brownie. Tem um brownie também que, particularmente, eu e o Chico, a gente não gosta, que é o brownie de Nesquik. Tem vários que eu não gosto. Tem vários mas que eu não gosto. esse é... Tudo bem, vocês falaram que vocês não gostam. Tudo bem. Tudo ótimo. Meus clientes, quem me segue sabe que eu não gosto de vários brownies que eu faço. E quando a gente eu não faço pra mim, eu faço pra eles. Esse sabor lá em Floripa, que foi a Gabi, que era a nossa gerente de produção na época, ela, não, vamos fazer um brownie rosa e não sei o que, e a gente, ai meu Deus, Não, eu falei, nossa, esse negócio fica horrível e tal. Assim, aí ela fez, eu falei, Gabi, eu detesto Nesquik, E eu falei, cara, por muito respeito e amor a você, eu vou deixar isso aqui como edição especial,
A gente lança e daqui a 2 semanas sai. O Sim. negócio explodiu. E aí, tipo, não existia brownie Nesquik no Brasil. Ninguém tinha feito. A gente foi o primeiro a fazer. Ficou uma loucura. Até hoje as pessoas... É um dos sabores que a galera mais vai super bem. procurar Então, na aí que a browneria. gente explora o monoproduto, É, né? Brownie de exato. uísque também, eu nem bebo uísque, eu não gosto e tal. Caramba. A galera vai, é uma polêmica desgraçada. Tem uns vídeos de uísque, nós deu 3 milhões de visualizações, todo mundo xingando. A Carol super triste. Eu sofrendo A hate. Carol se afeta muito. Eu, pô, 30 mil pessoas falando que é legal, 1.000 falando que é uma merda, você tá focado nos 1.000, cara. Mas isso tudo isso pra dizer que, tipo, tá dentro do propósito da browneria. Talvez exatamente. não seja o propósito da Carol e do Chico, ou o seu da Sim. Lu botar um presunto e queijo. Mas sendo um presunto foda, um queijo Exatamente. foda, tipo, vai ser Sim. muito bom. Eu escutei meu público, assim, que eles queriam muito. E aí eu falei, bom, tá bom, vocês querem? Então tá bom, eu vou fazer um muito bom. E deu certo. E a gente consegue fazer coisas E deve ser legais uma delícia, sendo eu ainda não monoproduto comi, pra mas- atender os outros, sem abrir mão da nossa identidade. Por exemplo, eu faço brownie Nesquik, de uísque, de confete, coisas que eu não sou muito fã. Meus clientes me pedem. Mas, cara, quando você chega na browneria, tem uma harmonia ali. Fala, cara, que legal, tem esses sabores diferentes e tal. Eu acho Não que... é uma coisa que, tipo, nossa, tá dentro nada a ver. da sua proposta, né? Exatamente. Igual você faz um croissant de presunto e queijo, ele, não, pra mim, que vê de fora, tá super alinhado Tá com super, tudo. Sim, sim, né? É que a gente põe umas coisas na cabeça, né, antes de abrir, né? Tipo Ai, assim, sim. não, eu nunca vou ter isso, imagina. Mas igual no início do podcast você comentou que tem alguns sabores que não vendem tanto, mas que você não abre mão de tirar. Então. E isso também eu acho muito legal, porque, tipo assim, talvez não seja o que mais sai, o que mais te dá lucro, mas faz parte Eu da acho que mente, sim. assim, Porque né? eu acho que quem procura... por exemplo, o que não vende muito é o Cruffin de Cacau Nibs. Eu lancei o Cruffin com esse sabor. Então, assim, no começo eu não saía muito, né? Mas eu via e falava assim, mas é muito bom. Mas eu acho que quem preza por uma coisa um pouco mais diferente, olha aquilo lá e fala, nossa, que legal. Por mais que ele não faça tanto sucesso, eu acho que ele dá um pouco de personalidade também pro cardápio. Isso, É, ele posiciona chama, ele a mesa, posiciona. Eu acho que... E aí, às vezes, alguém vai lá e vai dar uma chance e vai, tipo, nossa, Exatamente, isso aqui é demais. Eu até experimentei ele recentemente, eu falei, não é possível, cara. Eu lembro dele ser bom. Aí eu comi e falei, não, ele é bom, ele vai continuar. Mas eu sempre acho que a gente tem que fazer tipo 80% para os outros, para você poder fazer, porque aí você vai ter dinheiro e paz Isso é importante. para Sim. fazer seus 20%, que é o que Sim. você quer, entendeu? Eu tenho uma Então, proporção entrega pros diferente, outros e tal. O meu é um pouco... É isso que eu falei. Todos os sabores que tem lá, eu coloquei porque eu amei. Na verdade, teve um produto que, tipo, eu amava, mas eu tive que tirar porque, era croissant de curau, de creme de milho, né? Era muito bom. Eu lancei o Mint com aquilo, com ele no cardápio. Mas aí não tem jeito. Tem uma hora que você fala, bom, eu amo, assim, ele realmente não saía, né? Aí eu tirei. Mas é que a minha lógica, eu atendo também o que o cliente procura, né? Tanto é que o de presunto e queijo foi um desse. Até o Crook, né? Que o pessoal tá bastante atrás, também foi um que eu ouvi muito o público. Mas eu fiz ele até eu falar, não, tá bom. Então, a minha lógica é um pouquinho diferente. Mas é porque eu tenho, assim... Até um dia desses alguém me perguntou assim, você venderia o Mint? Falei, nunca, jamais. Não vendo. Se for para fechar aquele negócio, é porque eu fechei. Eu não vou vender nem a pau. Porque eu tenho um apego muito forte com ele. Realmente é uma coisa bem assim, sou eu aquilo lá. Então, eu fiz um mix, mas a minha proporção é um pouco diferente. Sim. Eu acho que é 20% pra galera e 80% pra mim. E assim, é porque deu certo. Sim. Claro. Eu sei ler também, tem alguns produtos que, tipo, eu sei que... Na Brown a gente muito fez também. vários produtos que a gente, nossa, muito bom, vai bombar e tal. E aí, tipo, a gente chamava. então. E depois do tempo, cara, flopou. Simples assim, e tá tudo bem também, Sim. tá? Tudo Mas é certo. interessante, porque os dois jeitos deram certo. Tanto vocês escutando bastante o público e eu, Sim. assim, fazendo coisa pra mim, obviamente pensando que daria certo pro público também. Mas eu acho que tem uma característica em comum. Que nós dois, mesmo fazendo pra gente ou pro público, tava muito alinhado com o conceito da própria marca. Exatamente. A gente não saiu do nosso Em propósito. nenhum momento. é. Mesmo quando você faz uma coisa que você talvez faça mais pra eles do que pra Sim. você, pra quem vem de fora e nunca te viu e nunca teve contato com você no Instagram nem nada, parece coerente. Sim. Sim, Sabe? Eu super. acho que isso faz muita diferença, assim. Que o ruim, eu acho que é quando você faz uma coisa que destoa, Não, total. sabe? Total. Tipo, você olha Eu acho que assim e quem fala, olha "Não fala tem assim, muito a pô, ver não, com esse eles." negócio tá bem pensado, sabe? Sim. Tipo, pô, tá tudo, tem as coisas diferentes pra agradar a todo mundo, mas tá dentro do propósito. Eu acho que mostra um carinho com o negócio, né? Quando tem tudo, você fala, pô, mas o que o cara quer aqui, né? Sim. Tipo, tudo sem harmonia, né? É. Eu acho que...
E até para posicionar, né? Que aí você já olha assim, você já sabe, isso aqui é da Mint, tá? Sim. Já tem uma cara ali, né? Tem um envelope ali que funciona para as coisas. Sim, total. E fora que o croissant, ele já é um produto que está bem difundido aqui no Brasil, né? Você não teve que criar um público de um produto muito diferentão e tal. Você criou um croissant maravilhoso que as pessoas... Mas eu tenho a impressão que 5 anos atrás não era. Então, eu comentei forte assim, tinha, mas assim, não era que nem hoje, assim, que hoje você tem uma onda de laminados, eu acho. Não, né? eu concordo, mas eu digo assim, uma padaria mais legal, ela normalmente tem ali um croissant também. As pessoas já conhecem. Já conheciam, né? Normalmente o lugar de confeitaria francesa, eu comia muito o croissant da Douce France. Eu nem sei se eles estão abertos, né? Eu acho que eles têm menos unidades agora. Mas é isso, ou em confeitaria francesa existia o croissant, ou em algumas padarias, assim. Mas hoje em dia, tipo, quase toda padaria artesanal tem o croissant. Sim. E um tempo atrás não era assim, né? Virou uma... croissant murchinho de padaria. Inclusive... Quando me falam que... desculpa, mas quando me falam que o croissant do Pão de Açúcar é bom, eu fico... Sabe que o meu pai, ele ama pão. E ele mora em Florianópolis e ele vem, às vezes, me visitar. Da última vez que ele veio, ele comprou um croissant de uma padaria perto de casa, que é um croissant ok. Tipo, não é um croissant murcho, mas não é um croissant da Mint. E aí ele comeu, a gente no café da manhã dele me olhou e falou, filha, esse croissant tá uma delícia. Quando eu como esse croissant, eu penso, o que eu estou comendo lá em Florianópolis? Ele veio assim. E aí, na hora, eu falei, então, pai, eu tenho que te levar num lugar. Eu acho que pode ser que falte um pouco a educação do que é um bom croissant, né? Eu acho que, na verdade, isso foi melhorando bastante nos últimos anos. A galera começou a identificar um bom croissant. Então, eu acho que isso foi muito bom para mim também, porque muita gente... ia para fora, comia um bom croissant em Paris e voltava para cá e falava, pô, aqui não tem nada, não tem um bom croissant. Aí, quando eu entrei, tanto é que eu abri o Mint por causa disso, porque não tinha muita opção, eu acho que eu fui muito bem aceita porque as pessoas... Eu recebi muito esse elogio. Pô, finalmente encontrei um croissant digno e às vezes as pessoas um croissant de Paris. Não gostam muito de um produto porque elas não tiveram referência dele bom. Exatamente. Eu fui comer o primeiro croissant muito bom em Bali. Lembra que eu pirei completamente, quis comer os 4. Mas você sabe que aquele lado ali do mundo, eles são muito pegados em... Não, e provavelmente era um baita de um hotel, provavelmente devia ter algum chefe francês, sei lá, deve ter uma base forte lá de culinária francesa. Mas né? faz quanto tempo isso, você lembra? Faz 2017. 8, 7 anos. Então, porque começou primeiro fora. Sim. Quando eu comecei a pesquisar, fazer o business plan do Mint, a minha maior referência foi um lugar na Austrália. Tanto é que a gente tem muito, muito cliente coreano. Sim. Todo aquele canto ali do mundo, assim, é muito apegado à massa folhada. E eles têm muito respeito por técnicas francesas, né? E os asiáticos têm a disciplina de seguir as técnicas que a gente tem menos, né? O brasileiro não tem, farinha, joga tudo de uma vez e bate tudo de uma vez. Né? Panetone rápido, aquele panetone de 2 horas, tá pronto. E isso é muito bom, porque aí as pessoas já aceitam pagar o preço, né? Igual do café especial. Tipo, tinha uma época que, era um parto para você fazer a pessoa entender ali o que ela tava, de fato, pagando mais caro, porque ela tá consumindo um produto de maior qualidade. Hoje em dia, a questão do preço ficou muito mais fácil. Quando a gente abriu, a gente recebia muita reclamação. Era, assim, uma crítica, né? Que o preço era muito alto. Mas aí, conforme foram aparecendo outras pessoas fazendo croissant e o preço era similar, as pessoas começaram a entender. E a gente sempre educou os clientes. É caro, porque são 3 dias fazendo, todos manteiga os ingredientes. Caramba, muita manteiga importada, infelizmente. Não tem como. Eu tentei usar farinha nacional, não deu certo. Mesmo, não deu certo mesmo. Então você usa manteiga e farinha de fora. E fermento também é importado. Então, assim, tem um porquê do valor. E as pessoas foram entendendo. Então, hoje em dia, a parte do preço... É muito raro a gente receber alguma observação em relação a isso. Isso é um trabalho muito de longo prazo, né, Lu? De ir posicionando. Porque, cara, tem hora que a gente tem que entender que a gente vai perder um tipo de cliente. Já deve ter perdido muito por causa do preço. Com certeza. Ter o cliente que realmente vai entender seu negócio. Sim. E às vezes a gente vê muita galera apegada de eu não posso subir o preço, porque senão eu falo, cara, não é para ser seu público. Não dá para as pessoas que estão aí te enchendo o saco,
você já tem que abandonar elas agora, antes de você perder tempo. Porque você tem que buscar o cliente que vai entender seu negócio. Né? E às vezes a gente fica muito tempo ali, e deixando margens baixíssimas, porque as pessoas não entendem que aquilo lá não é um pão, mano. Isso aqui não é um pão, cara. Mas as pessoas, eu acho que quando você perde esse cliente, com o tempo é provável que ele volte. Sim. Ele fala, putz, ele também vai amadurecer mais em algum baratos. momento, né? Exatamente. Por isso que é um trabalho, assim, de longo prazo. Eu acho que uma das vantagens de ter tido uma loja pequena é que a gente conseguia absorver esse processo de amadurecimento dos clientes, né? Sim. Então, assim, a gente não tinha um fluxo muito grande, mas a loja era pequena, tipo, tinha delivery e tal. A gente sempre, graças a Deus, o Mindy sempre foi muito bem. Então, eu acho que hoje em dia tá mais fácil porque a galera tá mais educada. Mas teve um longo período que eu era bem mais cara do que a concorrência. Hoje em dia, não. Mas foi assim, eu recebia muito, assim... Gente, era difícil, o pessoal reclamava muito de preço. E a gente sofre no começo, a gente fala, será que eu tô fazendo agora? Exatamente. Ou então a gente pensa, será que eles sabem fazer alguma coisa que eu não sei pra cobrar tanta mesmo? Fala assim, será que minha margem tem que ser menor? Mas eu fico, se a minha margem for menor, eu vou pagar pra trabalhar. E às vezes a gente cai nessas bobagens e acaba arriscando um negócio porque você, cara, não era o seu negócio. Não, e tem que ter coragem, assim, pra cobrar um valor alto. Isso, porque, né? tipo, eu sou assim, né? Aí eu olho o meu preço e falo, gente, será? Mas eu falo, não tem como, esse é o preço. Eu fiz a conta 1001 vezes, eu não vou mudar o ingrediente, porque senão ele não vai ficar tão bom. E aí, assim, já devo ter perdido muito cliente, provavelmente, mas também acho que mantive muitos por causa disso. E no longo prazo as pessoas valorizam, né? Porque elas veem que você tem uma ética de trabalho, é coerente ali, tipo, a forma como você está lidando com as coisas é sempre coerente, né? Então, eu sempre falo para meus clientes, tipo assim, cara, agora o chocolate subiu absurdo. Horrores. Eu tomei um susto. E aí, eu vou conversando com meus clientes do dia a dia, eu falo, gente, ou a gente vai diminuir o produto, ou a gente vai subir o preço. Não existe, ou a gente muda a fórmula, são 3 caminhos. Mas você eu não vou mudar a minha fórmula, provavelmente vou subir o preço, porque, tipo, é isso. Mas você não acha que no pós-pandemia, eu acho... A minha percepção, assim, eu não sei se é a sua. Pós-pandemia, a galera começou a aceitar um pouco mais aumentos de preço. Porque todo mundo começou... Acho que as pessoas vendo as coisas subindo no supermercado, elas entendem que as outras coisas estão mais caras. Eu acho que os donos de negócio, eles estão mais maduros no sentido de, cara, é minha função explicar para as pessoas por que aumentou. Sim. Mas acho que as pessoas estão entendendo também por que tá tão caro. Porque tudo tá muito caro. Isso aconteceu ontem. Eu estava falando com o Vitor Hugo e o Guilherme na Browneria, que são 2 clientes nossos, vão todo dia lá. E eu falei que sempre que você vai num lugar e provavelmente você vê o preço subir, pode saber que o dono, ele está falando do quilo ali do Ragonese, que é um quilo que tem na nossa rua, que está R$90 o quilo. Eu falei, cara, provavelmente eles estão ganhando menos que quando era 70. Provavelmente, quando eles sobem para 90, provavelmente eles não subiram tudo que eles deviam ter subido. Total. Né? E pode ter certeza que ele tá bem preocupado. Sempre que eu aqui na Browneria subo um brown de 13 para 15, provavelmente eu ganho menos que quando era 9. Sim. Porque naquela época eu pagava muito menos as coisas. A gente é difícil a gente conseguir repassar exatamente o que chega pra gente. Né? Porque a gente sabe que aí é uma perda de cliente muito grande. Total. Às vezes a gente absorve um pouquinho de perda para dar uma amenizada ali, né? Total. E mais ainda nesse período agora, com café, com chocolate tá... Mano, o café vai acontecer a mesma coisa. O café vai subir igual o chocolate nos próximos meses. Então, assim, é uma loucura. Mas acho que é muito da gente saber se posicionar, né? Sim. Eu acho que o cliente, assim, com o tempo, ele vai entendendo o preço. Tipo, ele vê que tem qualidade. Ele fala, bom, se eu quero um negócio bom, é caro, né? Tem jeito, né? Ô, Lu, qual que foi o momento mais difícil da sua jornada até agora, assim? Teve algum momento, assim, que você falou, fudeu. Muito... Não, assim, tipo, o meu fatal, assim, graças a Deus eu nunca tive. Mas eu acho que os momentos mais difíceis pra mim é quando eu tenho problema com a equipe. É o que a gente tava falando de funcionário, assim. Eu acho que quando dá uma leve desestruturada, eu fico, de vez em quando me dá vontade de desistir, assim. Tipo, eu tenho uma equipe muito boa, mas de vez em quando tem. Um que sai de última hora. Ou tem uma leve, assim, desentendimento. E isso são... problema de equipe é uma coisa que me desanima muito. Tira muita energia da gente, tira bastante energia. Mas, assim, é um problema pontual, assim. Normalmente, tipo, não dura mais que uma semana. E eu tinha muita dificuldade no começo com crítica. Putz, eu sofria muito. Hoje em dia, eu vejo com outros olhos. Eu falo, eu aprendo. Se ninguém me faz reclamação pra mim, como é que eu vou saber que tal coisa não tá legal? Então, hoje em dia, eu vejo com outros olhos. Mas, assim, o momento, assim, ferrou, não. Ainda bem que não.
Foi o que eu falei, tipo, o Mint ainda bem, ele vai bem desde o início. Sim. Tipo, a gente nunca teve que fazer aporte na empresa depois para injetar dinheiro. Perrengue, nada assim muito sério. Bom, né? Deus, ainda bem. Tô fazendo meu trabalho direitinho, né? Muito bem, tem mais alguma pergunta, Carolina? Não, só... Eu tenho uma última. Então fala. Eu quero saber como que você define um croissant ideal, assim, um croissant perfeito. Isso é uma boa pergunta. Isso é uma ótima pergunta, porque assim, com o Instagram ferrou um pouco o meu trabalho, assim, porque hoje em dia vem um pouco do Cédric Grolet, né? Acho que todo mundo conhece ele, né? Eu nunca comi o croissant dele, gostaria muito, mas ele criou um croissant, tipo, eu comi, perfeito. só uma coisa, o seu é mais gostoso. Eu juro pra você, eu comi ano passado. Mentira. Juro. O Chico foi lá e aí a primeira coisa que ele me mandou no WhatsApp. Isso daqui não é nada do que parece, tipo... Não, eu falei sério? nada demais. Não, nada demais. Expectativa no céu, cria. né? Porque ele, culpa dele, não minha, porque ele que põe a expectativa exatamente. lá. E eu falei pro Carol, cara, não tá no top 5 melhores doces que eu já comi na minha vida. É que é incrível. É lindo. É incrível lindo. Não, de se ver. A execução uma obra de arte. É uma obra de arte. Mas exatamente. eu sou muito do sabor ainda. Eu tô cagando pra se a coisa é bonita ou não. Eu gosto de comida. Eu gosto de comida. Então, quando eu vou comer uma coisa, a minha primeira coisa que eu quero é que ela seja gostosa. Sim. E até um problema que eu tenho, às vezes, com a alta gastronomia. Porque justamente para aquelas finalizações lindas, acaba que os pratos chegam sempre frios. São umas coisas meio sem vida. Trabalhar demais. Às vezes eu queria que eles mandassem a coisa quentinha, gostosa pra caramba. Aquele prato grande. Aquele eu gosto prato daquele desse prato tamanho, grande que e aí é tem só um o meu. negocinho aqui. E eu falo... e até as últimas degustações que a gente foi, eu falei, cara, cada vez faz menos sentido pra mim isso. Porque a preocupação estética tá tão grande que parece que a gente virou umas cobaias. Sim. E é uma vontade de trabalhar com sabores diferentes, com coisas que ninguém conhece. O próprio Dom, isso me irrita muito, às vezes, que eu falava, mano, eu me sinto uma cobaia do porque, isso aqui é o cacau da Amazônia e a formiga que não sei da tribo, não sei quem. Né? Eu falo, mano, mas uma muqueca seria mais gostosa, sabe? E aí é foda, né? Então, eu tenho muito esse apego com o sabor. Pra mim, comida o que leva a gente pra afetivo é o sabor. Mas o que você achou do croissant dele, tipo... Eu achei bom. Isso. O que eu comi em Bali dava de 10, o seu dá de 10. Obrigada. Deve ter uns... Esse elogio, assim, aquele... Assim, vou dormir em paz hoje. Talvez seja um top 10. É lindo o croissant dele, é lindo, então, é muito bonito. Eu acho que ele criou um novo conceito de croissant complicado. Porque, assim, para você fazer um croissant daquele, você tem que mudar muito o processo de fermentação. O que acaba... Quando eu aprendi a fazer croissant na Cordon Bleu, eles me explicaram. Você tem dois caminhos. Um estética, o outro sabor. A estética, você... deixa ele lindo com as camadas perfeitas, tal, mas você perde muito no sabor. O sabor você perde um pouco na estética, porque você tem muito tempo de fermentação, então ele fica, que nem o meu croissant, tipo, ele não tem aquelas camadas perfeitas, ele não tem aquela, tipo, a crosta em cima, ela não é lisinha que nem a dele, porque tem muito processo de fermentação, então você perde um pouco na estética. Então, assim, pra mim, eu tava falando com a minha mãe essa semana sobre isso, tipo, que o Instagram criou um grande problema pra mim, porque eu mesmo ponho como exigência pra mim que o croissant hoje em dia tem que ser aquele perfeitinho que nem o do Cédric. Mas aí eu fico pensando, mas eu não quero perder no sabor, só porque ele vai ficar mais bonito no Instagram, entendeu? Então, pra mim, o croissant perfeito, assim, é aquele que ele é tanto bonito, você consegue ver bem as camadas, mas quando você corta ele... Eu não sei se vocês já viram no Instagram aqueles croissants que, tipo, tem uns alvéolos gigantes, uns buracos gigantes. Eu acho isso horrível. Você acha horrível? Eu acho horrível. tão lindo. Não, horrível, assim, de sabor. Quando eu penso em comer aquele negócio, eu falo assim, mano, esse negócio deve ser duro, sei lá, deve ser um negócio meio seco. O croissant perfeito, então, o croissant perfeito, pra mim, é aquele que tem um monte de alvéolo pequenininho, assim, quer dizer que ele é bem levezinho, assim. O croissant, pra mim, ele não pode ser maçudo. Eu sempre tive a impressão de que quanto maiores eram os buraquinhos ali... mais macio ele seria. Olha como é que eu pensei tudo errado. Pra mim, eu acho que tem que ser aquele alvéolo, assim, que parece uma... É tipo uma nuvem... Tipo, você tem certeza que quando você vai tocar, ele vai ser fofinho, assim, sabe? Sim. Eu concordo. Quando eu vejo esses com os alvéolos enormes, eu falo, mas você deve tocar nesse negócio, deve ser duro. Você já viu um cara que chama This is from Roy? Ele faz panetone, ele é inglês. Eu acho que sim. E aí toda vez ele abre, aí ele dá uma olhadinha, depois ele abre assim. Ele faz uns negócios que é assim, tipo, eu olho e fico babando. Mas então, eu sempre fico pensando, provavelmente... Será que é bom? Porque o Instagram, ele criou um grande problema, assim, na panificação. Sim. Porque, não necessariamente porque ele é perfeito, ele é bom. Então, eu até fico... É até essa onda de entremesa agora, de doces realistas e tal. Cara, eu nunca provei um que eu achasse melhor do que vários doces mais simples, feios. né? Mais feios, O melhor doce que eu já comi na minha vida, eu comi no Le Bernardin, lá em Nova York, que é muito, muito bom. E aí eu lembro que até foi aniversário da Carol, a gente tava lá,
E eu, assim, né, fascinado com tudo e tal. E aí eu já falei, cara, posso conhecer o confeiteiro aqui e tal? E era um menino de 23 anos. Ele né? era bem um menino de novinho. 23 anos, né? O menino é um gênio, assim, um gênio completo. E eu comecei a seguir ele e, tipo, cara, o menino é perfeito, assim, tudo que ele faz, eu falo, cara, eu sei que isso é bom, porque eu comi 2 vezes lá e era bizarro de É bom. bonito e bom. É muito Eu acho bonito, que é é quando muito bom. consegue casar os dois, É muito assim, difícil alguém fazer isso. E aqui a gente vê essas ondas dos entremeses e tal, sempre nunca me desce, porque é muita gelatina, muita coisa Sim. pra segurar a estrutura, né? É instagramável, A né? O Instagram estrutura. criou um grande criou um problema monstro, né? Porque pra de repente gastronomia. não é mais sobre os sabores. Pra Sim. gente que gosta de fazer coisas gostosas, pega um pouco, E né? isso dá uma... Deixa o cliente, às vezes, muito prepotente, né? Porque ele vai partir ali, daí ele... Ai, mas esses alvéolos... Exatamente. Ou, por exemplo, Não, coisa, ai, mas eu esse mesmo não café, sabia, por exemplo. não Pra sei mim, quê. o alvéolo, quanto maior, nossa, provavelmente é o melhor. Isso aqui. Assim, eu vou te falar, eu já provei um croissant desses, eu nunca experimentei o do Cedric, porque quando eu fui pra lá, eu também experimentei, quando ele faz aquele limão, o limão Sim. siciliano, que foi meio que o início dele. Era mais ou menos a época que eu tava em Paris, e aí eu fui lá comer. Não achei nada demais. É bom. Sinceramente, mas não- não tem, Ele é mais né? incrível, né? E aí, um tempo atrás, eu fui pra Nova York e eu fui num dos lugares que, quando eu tava estudando para abrir o Mint, tinha esse lugar na Austrália e também tinha um em Nova York, que é o Super Moon. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Ele faz um croissant, sim, uau, parece uma obra de arte também. Mano, eu comi. Seco. É seco. Então, para mim, o croissant perfeito é aquele que é bem fofinho, assim, cheio de alvéolo. E... eu acho que, assim, ele não pode ser pesado. Ele não pode ser muito molhado, ele não pode ser muito maçudo. O que eu acho muito bom dele é que ele é muito leve. Você come um, você fala, eu comeria facilmente outro. Sim. Tipo, ele não pode ser pesado. Eu já comi vários croissants assim que eram muito pesados. Você come um, você fala, meu Deus, eu não consigo comer mais. Então, eu acho que, assim, tem que ser leve croissant. Tem Sim. que ser leve. Mas todo francês come croissant com mais manteiga. Croissant, você pega Ele o croissant, você põe mais no manteiga. croissant. É assim que Eu eu acho que eu como sou assim. francesa, É. então, porque eu amo. Então, pra mim, o croissant ideal é ele leve, com gosto de manteiga, mas não muito pesadão assim, com mais manteiga. Eu como adoro com Ah, manteiga. que você mais coloca a manteiga. É, Que que eu você põe ponho a mais manteiga. manteiga e É. uma geleinha. E uma Exatamente. coisinha. É uma coisa que nunca atrapalhou ninguém, foi Não, a manteiga manteiguinha, nunca né? é demais. Nunca atrapalhou nada na Nunca é gastronomia. demais. O negócio da expectativa fode muita gente, né? Porque eu lembro quando a gente foi na Milk, da Cristina Tosi, Lá em Nova decepção York da minha também. vida. Achei horrível. Ah, é? Horrível. Mas é porque é a expectativa, cara. Você vê a pessoa no Netflix e tal. Eu quero procurar esse E filme. é muito difícil você... É muito difícil base- corresponder. Eles são bons marqueteiros, assim, é impressionante, É. porque eles conseguem Eles vender contam muito um bem, né? storytelling muito bonito. É. E aí você vê aquele The Mind of a Chef, que ele chamava ela direto, o David Chang Sim. chamava ela e tal. Só que aí eu fui com a expectativa. Às vezes a culpa Sim. também é um pouco nossa, né? Mas eu acho pô, impressionante nunca- que eles têm uma demanda gigante, né? Gigante, mas eu fico pensando, será que eles têm recorrente? Porque Nova York é uma cidade que todo mundo tá indo lá o tempo todo, Sim. né? É uma cidade que ela é viva demais, Sim. porque é muito turista também. Então sustenta um negócio que vive de Mas expectativa. Instagram é fogo, viu? Até pra... Eu que faço croissant, eu fico me perguntando, puta, será que eu devia mudar o meu croissant pra ele Sim. ficar mais bonito na foto? Porque na foto, de vez em quando, eu olho e falo assim, puta, mas a crosta tá um pouco, né? Sei lá, tá com umas bolinhas. Mas eu falo assim, mas isso é um croissant bem fermentado. É. Então, o que eu vou mudar minha receita? Não, e aí não a vou. pessoa vai chegar lá na sua loja pra escolher e ela vai pegar um croissant desse jeito, que é o que você Aham. quer que ela Sim. coma, né? Sim. Então, eu sou desse... É. Que não tem que mudar a foto também. Então, É. botar filtro, igual as pessoas Exatamente. usam muito filtro. Exatamente. Verdade, vai Sim, criando é umas muito distorções. parecido. Não, ali, é assim né? que é quando a É. pessoa vê a foto e vê ele lá Se na não loja. cria esse negócio sim. de expectativa frustrada. É. que Eu acho a muito foto ruim. real, não sei se, assim, é que eu sou a dona, né? Então, não sei. Mas eu acho que as pessoas, quando vêm de fora, nunca tive uma crítica de tipo, na foto é bonito e ao Sim. vivo não é. Nunca tive essa crítica. É que a chance de você frustrar é maior do que você corresponder, né? Mas o do Cedric, quando você vê ao vivo, é impressionante. Não, também, é né? muito bonito. impressionante, Não, né? assim, esteticamente eu acho ele Sim, perfeito. é Em todos os impressionante, sentidos. Até a experiência de estar na fila da loja, eles criam até lá a vitrine, tem sempre alguém Sim. fazendo as coisas. Não, e o tal. cara é um Ele monstro pensou do numa marketing. experiência. É. Ele pensou numa experiência. Mas é que eu acho que
como para mim o sabor manda muito, eu já vi vários confeiteiros que eu respeito e falam, o melhor que eu já comi, o melhor que eu já comi. Já ouvi muitas pessoas falarem isso. E eu falei, pô, vai ser o melhor que eu vou comer. Sim, né? exatamente. Nem de longe. É que eu acho que tem muita gente que come só com os olhos também. Sim. Eu acho que fica tão influenciado pelo que viu ali que ele acaba falando que é bom porque ele ficou impressionado. E é bom, mas tipo, não é o melhor do mundo, que é o que a gente vai pensando que vai ser, né? A expectativa de você vai comer uma coisa que vai ser a melhor da sua vida também é pra ferrar, né? É sacanagem. Difícil alguém corresponder. Mas né? o cara, acho que ele tem muita credibilidade, assim, eu acho que a execução dele é impecável, tipo, Sim. não sei, ele é um artista, né? É um artista. Não, e todos aqueles trabalhos de outros doces com frutas, eu Nossa, fico não, babando, assim, é muito incrível. bonito. Não, Muito ele, legal. ele é incrível mesmo. Eu tenho os livros dele, mas eu vou te falar, ele não passa Não passa o know-how o dele. ouro ali, não tá ali, né? Ele não explica. Mas, muito bem. Muito bem. E aí, Lu, Carolzita? Eu tô muito feliz. Eu amei, foi ótimo. Muito Obrigada, bom, também gostei maravilhosa. bastante. Lu, muito obrigado. Prazer. Aprendi muito sobre croissant. Aprendi muito sobre monoprodutos. Vocês aí, ó, aprendem isso. Não precisa ficar inventando, tentando reinventar a roda, né, Lu? Basicamente é isso, né? Faz um negócio bom, bem feito, mantenha a sim. qualidade. Seja fiel. Seja fiel aí ao que você Eu acho criou, que chamou a atenção das pessoas. Eu acho que do né? nosso papo, assim, que eu mais... também foi um grande aprendizado pra mim, de, tipo, reforçar pra mim. Pra gente ser fiel ao que a empresa é, não tentar, tipo, fazer tudo. Se você Não quer fazer ficar uma outra coisa, abre outra empresa. Não se fascinar a É. ponto de sair de você ali, né? Não se fascinar com as E o possibilidades. cliente a ponto de sente sair isso. daí. Eu acho que você me perguntou... Você me fez aquela pergunta, né, do monoproduto. O que te faz continuar interessante com exatamente. o tempo, né? E eu acho que é isso. Eu acho que o cliente, ele sente a sua energia que você põe ali. Então, eu acho que se você está confiante do seu produto e você está fiel ao que você realmente é, eu acho que dá certo. E, obviamente, né, você fazer uma coisa inovadora, né? Sim. Eu acho que você tentar copiar uma coisa que já tem fica um pouco complicado, né? Claro. Então, eu tenho que fazer uma coisa nova, né? Não Muito tem bem. jeito, né? Lu, muito obrigado. Obrigada a Muito vocês. legal. Tamo junto, Carolina. Prazer. Você vai fazer o Não, hoje encerramento? é com você. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. É nóis! Obrigada. Muito bem.